vocês. Aliás, por favor, aqui nos comentários, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo mais ou menos? Mandem suas mensagens. Manda um joia, manda um ok se vocês estão ouvindo bem. Aliás, curiosidade, de qual cidade, de qual país vocês estão nos vendo? Vocês estão nos acompanhando? Eu vi agora há pouco que tinha gente da Espanha, tinha gente da China, tinha gente de Portugal, tinha gente do Sudão acompanhando a gente. Então, o mundo inteiro conectado nessa Masterclass de Inteligência Emocional. A gente fica muito feliz mesmo por toda essa corrente do bem, todo esse barulho que foi feito em cima desse tão importante conteúdo, né? Nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Então, a gente está muito feliz com essa repercussão, pessoal. Muito, muito obrigado. Um ponto bem importante aqui, uma anotação que eu tenho. Se alguém tiver com a tela travada, se está sentindo algum delay, né, algum problema com a imagem ou com o som, dá um refresh, né, atualiza o buscador, atualiza o Explorer, atualiza o Chrome para voltar à imagem, tá bom? E um outro ponto importante aqui, fiquem à vontade para tirar fotos, a gente vai falar sobre os 3 princípios do profissional do novo agora, então fiquem à vontade para tirar fotos dos slides, compartilhar com os amigos de vocês, compartilhar nas redes sociais. O que a gente pede é não deixem de marcar a gente, @EscolaConquer, para a gente acompanhar vocês. Inclusive, agora são 7h03, para os amigos que ainda não entraram, compartilhem o link da Masterclass. Tá imperdível, ao vivo, então compartilhem, chamem os amigos, são os últimos minutos antes da gente iniciar a nossa Masterclass. Beleza, pessoal? Bom, eu vou compartilhar a tela com vocês, a tela da nossa apresentação. Lembrando que a gente vai ter 3 momentos principais. A gente vai falar sobre os 3 princípios do profissional do novo agora. A gente vai ter um momento para falar dos melhores lances do curso de inteligência emocional. E também, no fim, a gente vai apresentar uma novidade que a gente preparou com muito carinho para vocês. Então, esses são os principais pontos. E no meio dos princípios, a gente vai ter momentos para conversar, né, para trazer tanto o Mark, quanto a Paty, quanto a Aline para a conversa. Então, eu vou compartilhar a tela, depois eu tiro do compartilhamento para a gente ficar em tela cheia aqui para vocês. Beleza? Aliás, antes de eu botar a tela, Mark, Aline, Paty, muito bem-vindos. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Queria agradecer demais todos os professores que participaram do curso da Conquer, né, do curso de Inteligência Emocional, e em especial queria agradecer vocês por terem topado não só o curso, mas também essa Masterclass. Vocês sabem o quanto eu admiro vocês como pessoas profissionais, vocês são amigos, vocês são de casa, e para mim é uma satisfação enorme ter vocês nessa Masterclass, e por favor, fiquem à vontade para dar um oi para o pessoal que está nos acompanhando, que está assistindo. Oi, pessoal, estou muito, muito, muito feliz de estar aqui. Meninos da Conquer, adorei o convite, os dois, pode convidar sempre. E já queria agradecer também a quantidade louca de demonstrações de carinho que tem sido esses últimos dias. A gente realmente está junto passando por isso, pessoal. Olha só, eu não tenho muitas palavras, aliás, não teria palavras para agradecer a enxurrada, o tsunami de carinho que eu recebi. Eu fiz essa participação num dia muito mexido, né? Eu gravei dia 2, meu pai faleceu dia 25, uma semana antes, e eu realmente estava muito emocionado. E você tem 3 maneiras de comunicar. Você pode comunicar pela razão, né? Pelo cérebro, você pode comunicar pelo fígado, e você pode comunicar pelo coração. E eu comuniquei 100% pelo coração, e o resultado é realmente uma devolutiva que eu nunca tive em minha vida. Então, obrigado a todas, e obrigado a todos, e obrigado a você, Endel, Joseph, toda a Escola Conquer, por permitir isso. Fala, galera, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui, falando de um tema que eu sou apaixonada, com parceiros aí que eu admiro, que me inspiram. Então vai ser uma honra aqui trocar com vocês ao vivo com essa galera aí. E também agradecer por todo realmente esse carinho, como eles falaram, porque é muito bom num momento como esse a gente receber esse retorno. Então a gente falou tanto no curso sobre reconhecer o outro. Então isso deixa o nosso coração todo aí quentinho, mas a gente tem conteúdo bem massa aqui para vocês e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui transformados. É sensacional, esse é um ponto, Aline, que a gente tem que levantar a bola, a gente realmente queria agradecer, pessoal, e eu falo em nome de todo o time Conquer, a corrente do bem que se formou. Vocês foram incríveis, sensacionais,
a gente ficou emocionado porque se espalhou de uma forma tão incrível, né? As pessoas querendo ajudar os seus amigos, os seus familiares nesse momento tão difícil. Foi uma explosão. Pra vocês terem uma ideia, a gente imaginava 50 mil alunos, no máximo, no máximo. Em 24 horas, a gente passou de 60 mil alunos inscritos. E ao longo das semanas, mais de 500 mil de pessoas se inscreveram no curso. E os feedbacks sensacionais, pessoas falando que estou assistindo o curso junto com a minha família, eu estou conectando meus familiares de outras cidades, de outros países para assistir juntos o curso, departamentos, áreas de empresas entrando no Zoom para assistir o curso ao vivo e pessoas dizendo que a Conquer transformou a vida delas, que elas são outras pessoas antes e depois da Conquer. Assim, uns feedbacks que vocês não têm ideia, nos emocionaram. Foi por isso que a gente nasceu, né, para transformar vidas, para transformar carreiras. A gente sentiu uma responsabilidade muito grande nesse momento de estar mais perto do que nunca dos nossos alunos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, e a gente pensou que a inteligência emocional poderia ser a grande ajuda do momento. E foi muito maior do que isso, foi muito maior que a Conquer. Foi realmente uma corrente do bem, não só no Brasil, mas em mais de 60 países. E tudo isso, obviamente, graças a vocês. Obrigado por terem empatia, por pensarem no próximo e por espalharem essa linda mensagem que faz tanta diferença na vida das pessoas. Então, muito, muito, muito obrigado. E por isso que a gente está tão feliz e tão empolgado com a noite de hoje. Porque a gente vê pessoas a fim de fazer a diferença, a fim de transformar carreiras. Tudo isso acaba tornando essa Masterclass de encerramento ainda mais especial. Então, muito obrigado. Bom, pessoal, eu vou compartilhar a tela. Acabei não compartilhando antes, porque é legal deixar o Mark, a Paty, a Aline em tela cheia, né? Vocês nos vendo por completo. Mas eu vou colocar aqui a apresentação que a gente preparou para vocês. Deixa eu aqui compartilhar. Vocês estão acompanhando? Paty, Aline, tá todo mundo acompanhando, né? Maravilha. Bom, pessoal, a noite de hoje a gente vai falar sobre os 3 princípios do profissional do novo agora. A gente também vai ter os melhores lances do curso Inteligência Emocional. E, por fim, a gente vai apresentar uma novidade que a gente preparou com muito carinho para todo mundo que está nos acompanhando, especialmente para quem fez o curso de Inteligência Emocional. Vocês vão me ver olhando para a esquerda, porque a tela, para mim, está aparecendo do lado esquerdo, tá bom? Bom, aqui estão os convidados da noite. A gente já apresentou cada um deles. E essa frase aqui eu acho genial. Muito bom, o pessoal do marketing aqui, o pessoal do time de design que colocou. Nenhum jogador é tão bom quanto todos juntos. E realmente, Mark, Paty e Aline, é uma honra estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Como eu falei, não admiro só vocês profissionalmente, mas como pessoas. Bom, pessoal, antes da gente começar o primeiro princípio e falar do primeiro princípio, eu queria esquentar os motores, tá? Eu vou lançar uma primeira pergunta para a Paty, para a Aline e para o Mark, antes da gente seguir adiante, e, obviamente, tem tudo a ver com o princípio número 1. Mark, Aline, Paty, não tem como falar do profissional do novo agora e não pensar em era digital. Era digital que a gente está vivendo hoje. Queria saber a opinião de vocês. O que é essa tal de era digital que a gente está vivendo nesse momento? Eu sei que não é de agora a era digital, mas está potencializada agora. Queria que vocês compartilhassem a visão de vocês sobre a era digital. Bom, bora lá. Eu acho que, para começar isso, ela não é nova, né? A gente está aí vivendo ela tem um tempo, mas, meu Deus, agora ela veio. Se tinha alguma coisa esperando, se a gente tinha alguma resistência com relação ao modelo digital, agora a gente sofreu aí uma aceleração significativa. É sobre conectividade, é sobre ter os nossos comportamentos mediados por dados e interações em rede, né? E eu acho que com toda a adoção de novas tecnologias, hoje em dia o que a gente mais precisa olhar de perto é a capacidade que a gente tem de entregar valor a partir dessas alterações, porque elas causam alterações de estrutura, alterações culturais, alterações no nosso comportamento, né? O uso dessa estrutura digital faz com que a gente mude toda a cadeia. Para mim, querendo ou não, eu acabo olhando muito para consumo, quando eu fico pensando no quanto muda, e grita para mim o papel do cliente, por exemplo, na era digital, né? A marca, ela fica no lugar e a opinião do cliente, mesmo que individual, vem com muita força. Então, para mim, a era digital é isso. É como a gente modula do nosso comportamento agora mediado através da tecnologia. Incrível. Pegando um pouco de carona aqui no que a Paty está dizendo,
É importante a gente lembrar que a tecnologia ela é meio, ela não é fim. A tecnologia, quando a gente está usando a tecnologia, a gente nada mais está fazendo do que se servir de um novo meio, como aconteceu lá atrás com o rádio, como aconteceu com a televisão e como aconteceu com jornais, para poder se nutrir e se informar. Com a diferença que a tecnologia nos permite devolver, nos permite também ser fonte de informação. Então, diferentemente desses meios que eu citei, que no passado eram considerados meios de massa, diferentemente até de quando eu me formei no jornalismo, formador de opinião, como se dizia por aí, todos nós formamos opinião. E a gente tem a possibilidade hoje de fazer uma comunicação de integração, uma comunicação colaborativa. Então, saindo da parte, vindo para o meu campo, que é mais comunicacional, falando por esse campo, eu vejo que a gente nunca teve tantas oportunidades de se comunicar melhor por meio da tecnologia. Mas atenção, a tecnologia por si só não faz milagre. Aliás, a tecnologia mal utilizada, ela traz mais danos do que benefícios. Então, ao meu ver, mais do que até a gente pensar na tecnologia como a tábua de salvação, como apostar tudo nos dados, e eles são muito importantes, a gente vai ter que ter uma inteligência, e esse curso fala muito disso, para a gente poder absorver esses dados. E uma vez que a gente absorve esses dados, a gente decide o que fazer com eles. Então, aprender a aprender, fazer uma curadoria, ser um analista desses dados, para a gente poder internalizar o que está acontecendo e devolver para a sociedade uma tecnologia que possa nos tornar melhores. A gente vai ter o advindo agora, nessa década, que começa no ano que vem, da sociedade 5.0, que está focada em qualidade de vida, sustentabilidade, entre outras coisas, inclusão também. E inclusão não é só você trabalhar com pessoas com deficiência ou com minorias, inclusão é inclusão digital. A gente está vendo nesse momento aqui no Brasil, milhões de brasileiros que não têm inclusão digital, não têm um aplicativo para poder pegar o dinheiro e estão fazendo fila em banco. Então, cuidado, pessoal, quando a gente fala em tecnologia, em só apostar no aplicativo no celular. Ela é muito mais do que isso. Pegando um gancho aqui com o que já foi dito, acho que tem tudo a ver com esse momento, a transformação, né? E eu quero falar sobre gente. Para mim, a transformação digital é a nossa capacidade de se reinventar, que é exatamente o que nós estamos vivendo agora, de olhar para a nossa adaptabilidade, vulnerabilidade, inteligência emocional, de saber lidar com o outro, de colaboração. Eu lembro muito da fala da própria Paty no curso de inteligência emocional, falando da permissão que a gente dá e recebe de entrar na nossa casa, então a gente está dentro da casa. Então, transformação digital tem muito a ver da gente se reinventar. Então, se você acha que você é muito mais de tecnologias, como já foi dito aqui, é a nossa capacidade de absorver mais conhecimento, aprender sempre e se reinventar olhando as oportunidades que a gente está nesse momento. Excelente, obrigado por esquentar esses motores de uma forma tão bacana, tão interessante. E eu trouxe aqui um slide, já que a gente está falando de era digital, para colocar todo mundo dentro do mesmo barco. Eu gosto muito desse slide, porque ele mostra exatamente as 3 eras que existiram em toda a evolução humana. Existiu a era agrícola, a era industrial e a era digital. E essa curva aqui mostra a evolução tecnológica ao longo das eras. A curva está ascendente desse jeito, então para cima na era digital, porque a tecnologia ela está muito crescente. E por que eu gosto tanto desse gráfico? Porque esse gráfico mostra que só em 2 momentos da história da humanidade a gente viveu um momento de transição de era. Só em um momento aconteceu a transição da era agrícola para a industrial e só em um momento está acontecendo a transição da era industrial para a era digital. E por isso a gente tem que estar com o radar ligado e o olho aberto aqui. Porque a gente está vivendo esse momento de transição. A gente foi ensinado pela educação, a gente foi educado a operar numa era industrial, mas agora, por conta própria, a gente está tendo que operar na era digital. É como se o nosso computador, o hardware, fosse era industrial, mas o programa que está rodando na gente, o software que está rodando nesse computador, era digital. Ou como se a gente pegasse o iOS Android e tentasse rodar num Nokia da década de 90. Não tende a funcionar muito bem, costuma dar pau, né? Dá problema. E isso que a gente está vivendo hoje. Trazendo aqui uma aprofundada na lógica industrial. A lógica industrial, obviamente, ela remete à lógica das fábricas, né? As pessoas perfiladas lado a lado num processo, numa esteira linear, em trabalhos extremamente repetitivos.
né? Por isso que a lógica industrial tem 4 características: linear, repetitivo, segmentado e previsível. Pra vocês terem ideia, naquela ocasião, a mão de obra, 80% da mão de obra era manual. Portanto, quanto mais repetitivo, quanto mais veloz a pessoa era, mais ela se destacava como profissional, mais a fábrica faturava. Era trabalho, literalmente, de bater o martelo, um trabalho extremamente manual. Mas, aliás, um ponto bem importante, as escolas no formato que a gente conhece hoje nasceram nesse período, nasceram para preparar profissionais para trabalharem nas fábricas. Por isso que a gente vê tantas similaridades entre a era industrial e as escolas. As escolas nasceram e prepararam muito bem os profissionais para atenderem as fábricas. Por isso a gente vê algumas similaridades entre as escolas e as indústrias. Tem uniforme, ambas têm horário de entrada e saída, ambas têm o sino para entrar e sair, tarefas extremamente repetitivas, os estudantes ficam em linhas dentro das salas de aula e disciplinas que não se conectam. E aqui não é uma crítica, tá? Porque as escolas, nesse período, cumpriram muito bem o seu papel. Elas realmente foram muito eficientes. Elas prepararam os profissionais para trabalharem nas fábricas. Agora tem um problema. O mundo mudou. O mundo está mudando. A gente está vivendo a era digital, a era do não linear, a era da imprevisibilidade. Como a Aline trouxe no curso de inteligência emocional, o mundo VUCA, volátil, incerto, complexo e ágil, multidisciplinar. As pessoas, a gente valoriza as diferenças hoje, né? A colaboração, as diferenças, os diferentes conhecimentos, as diferentes profissões. O Ricardo Basalha trouxe no curso de inteligência emocional de uma forma brilhante. Ele compartilhou que 50% das pessoas que ele entrevista hoje trabalham numa área diferente da sua formação. Eu sou um exemplo disso, sou advogado por formação, sou empresário, empreendedor. A Paty também é formada na mesma instituição que eu, também formada em Direito em Curitiba, apesar de viver em São Paulo hoje. A Aline também. Marco, eu não sei se você é formado ou não na área. Sou formado na minha área. É formado na área. Mas fiz coisas depois que tinham a ver muito mais com gestão. Perfeito. Então, hoje a gente é a era da multidisciplinaridade, a gente vive muitas coisas, a gente vive uma era da conexão e, por fim, a era do exponencialmente imprevisível. Como a Aline também trouxe, o volume de dados criados do início da civilização até 2003 é o que a gente gera a cada 2 dias, segundo o Eric Schmidt, CEO do Google, ou seja, é a era digital / era da informação. E assim como o combustível da era industrial foi o petróleo, o combustível da era digital é a tecnologia. Por isso as coisas acontecem tão rápido, por isso que o mundo está mudando tão rápido. Reflexo disso, o Fórum Econômico Mundial compartilhou e está na internet, vocês podem pesquisar, super interessante essa pesquisa, e eu vou traduzir elas para vocês, mas ele diz que a gente está num momento emergencial de requalificação profissional dos seres humanos, isso a nível global. Essas 3 frases aqui são muito interessantes. A primeira, ela diz que como os empregos estão sendo transformados pela 4ª revolução industrial, precisamos requalificar mais de 1 bilhão de profissionais até 2030 no mundo, ou seja, 1 a cada 3 profissionais trabalhadores do mundo. Nos próximos 2 anos, até 2022, logo aqui, espera-se que 42% das habilidades básicas necessárias para a execução de tarefas existentes sejam alteradas. Praticamente 50% das habilidades principais vão ser alteradas até 2022. Daqui 1 ano e meio. E, por fim, nesse contexto, as habilidades interpessoais estarão em alta demanda, além das habilidades de vendas, enfim, as soft skills, as habilidades que nos diferenciam como seres humanos. E, por fim, o mundo está encarando um processo de requalificação emergencial. Super interessante essa pesquisa, vocês podem acessar na internet, está no site do Fórum Econômico Mundial. E, fruto disso, uma outra pesquisa da Dell todo mundo conhece, é que 85% dos trabalhos, funções dos profissionais que existirão em 2030 ainda não foram criadas. É uma loucura a gente pensar nisso. O mundo realmente está mudando. A gente não vive mais na era industrial, a gente vive na era digital. Por isso faz tanto sentido a frase que a Aline também compartilhou no curso do futurista americano Alvin Toffler. Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas todos aqueles que não sabem aprender a desaprender para então reaprender.
Ou seja, a gente tem que estar aberto ao novo, como o Marco acabou de compartilhar, aprender a aprender, né? A gente precisa desaprender a operar na era industrial para aprender por conta própria a operar na era digital. Esse é o novo mundo que a gente está vivendo e a gente precisa ter consciência e se mexer por causa desse novo mundo. A gente precisa se adaptar. Por isso, o primeiro princípio que eu trouxe aqui é a adaptação. O novo mundo exige que você seja flexível, rápido e aberto ao novo. Senão a gente acaba ficando para trás. E aqui, antes de trazer algumas perguntas que eu tenho para vocês, que eu preparei nesse momento, Paty, Aline, Mark, eu compartilho uma pesquisa da Korn & Ferry, que é uma das principais consultorias de gestão global. Eles mostraram que profissionais com rápida capacidade de aprender, de adaptação, que eles chamam de Learning Agility, são promovidos 2 vezes mais rápidos que os seus pares. E empresas que contam com executivos que têm essa capacidade de aprender rápido, de se adaptar rápido, elas são 25% mais lucrativas que os seus concorrentes. Ou seja, a adaptação é a nova moeda dos negócios. Segundo uma pesquisa da KPMG em 2019, pré-Covid, com mais de 2.500 executivos em mais de 60 países, eles disseram que a nova moeda dos negócios é agir com velocidade, é adaptabilidade. E é isso que eu queria trazer como princípio número 1. E aqui entra a pergunta para vocês, Paty, Aline, Mark, aliás, Paty, por favor, se você puder começar. Queria saber se vocês sentem na pele essas mudanças da era digital. E aqui um conselho para quem está nos acompanhando. Como que a gente configura a nossa forma de pensar para a gente estar aberto ao novo, para a gente se mostrar mais adaptável? Qual conselho vocês dariam? Vou até parar de compartilhar a tela para a gente voltar para vocês. Olha, eu acho que nós somos uma geração, fazemos parte, né, de uma geração que já experimentou muita coisa. Outro dia eu estava pensando no quanto já fomos mais verbais. Meu telefone estava tocando loucamente do meu lado, eu estava bem mal-humorada e eu admito que eu deixei ele tocar até ele estourar, porque eu sabia que quem estava ligando ia mandar uma mensagem na sequência, então ia ficar tudo bem. Eu acho que tem tanta coisa além disso, né? A gente não precisa mais parar filme para pedir pizza, a gente não sai mais de casa para buscar o filme. Então, a primeira coisa que eu acho que é um chamado, né, a gente está sendo convocado agora, é para ter abertura. E tá atento com um olhar de estrangeiro, com um olhar de turista, para notar essas belezas, né? Essas novidades acontecendo, né? E nisso vem um convite que é um convite estranho para o mundo corporativo e é uma provocação que eu trago sempre, que é a gente vai precisar relaxar. Porque só dá para encarar a inovação com velocidade se eu tenho leveza. Para quê? Para errar à vontade em paz de Deus, entendeu? E deixar o barco rolar. Eu preciso poder errar de um jeito leve, porque senão eu enlouqueço. Porque eu preciso errar diferente e errar rápido, né? E aí veio o que eu trouxe, inclusive no curso, da necessidade de que a gente aceite o improviso como um jeito de viver, como um estilo de vida agora e não mais como algo inventivo, né? Eu fico, mais uma vez, trazendo o exemplo do ambiente de consumo, porque eu acho muito interessante como a gente tem hoje um modelo onde fica o cliente na cadeia, né? Eu já vou chegar, por que eu estou trazendo isso de novo? Hoje, por mais sólida que seja uma marca, por mais forte que seja esse nome, por mais conservador que seja o consumidor, quando ele vai comprar, ele faz um negocinho lá no Google que é o procurar resenha. E aí, se alguém comprou o produto super, que todo mundo comprou a vida inteira, sua mãe comprou a vida inteira o produto, mas não gostou do cheirinho, e a sua preocupação era o cheirinho, acabou, meu bem. Você vai procurar um outro ali, cheirinho bom, e vai para o outro lugar. Olha onde está, olha o que a era digital faz com a força do cliente. E aí, sabe o que eu trago aqui, que é a diquinha do vamos ser bom nesse momento? Ouvir. Porque eu posso querer ser o louco que me apoia na fortaleza da marca e não estou ouvindo o que o meu cliente na ponta está dizendo. Então, o que eu estou falando aqui? Primeira diquinha da vida, amor. Vamos ficar aberto, porque não dá mais para a gente querer segurar a inovação. Por muito tempo, nós fomos o impulso da inovação. Hoje, em vários momentos, a gente está só reativa à inovação, porque está tudo muito rápido. Então, se eu tentar estancar isso, eu rodo junto, caio, acabou. Não dou conta. Então, abertura,
para ver isso acontecendo e ir junto no fluxo, deixar fluir, para se permitir errar com leveza, não é mesmo? Não tentar estancar. Para tentar não estancar, o que eu preciso fazer, além de ser leve, fluido e moderno? Eu preciso não controlar. E isso de não controlar vai contra tudo que ensinaram para a gente até hoje sobre o que é ser bem-sucedido. Então, vai ser bem incrível. Então, vamos priorizar? Vamos tentar entrar nisso pensando em como ser o mais leve possível, deixando as coisas, né, fluírem no ritmo que elas estiverem vindo. Tem uma frase que é bem boba, mas que me disseram num momento tão especial. Logo que a gente entra num quarto escuro, a gente não enxerga nada. Mas quando você fica lá um pouquinho, você vai acostumando e começando a ver. O que a gente está vivendo agora é um pouco disso. Está escuro e vai continuar por um tempo. A gente precisa ficar ali um pouco para saber o melhor jeito de agir. Com leveza, ouvindo e não tentando controlar. Eu vejo da seguinte forma, ainda. Eu gosto muito de entender o ser humano, ou de enxergar o ser humano por meio dos seus princípios básicos, até mais primitivos. Falo de valores aqui. Então, acredito que, por exemplo, a humildade ainda é uma chave que abre muita porta. Aí você vai falar, poxa, mas humildade no meio digital não tem só a tecnologia que é exponencial. A gente viu que o coronavírus também aumenta de forma exponencial. Então, se a gente conseguir identificar por meio de humildade, consciência e cooperação tudo que está acontecendo, que não vem de coronavírus para cá, que já vem de pelo menos 2 décadas para cá, até um pouco mais, quando a internet começou a se espalhar, a gente consegue perceber o quanto o mundo já mudou. Quando eu tenho 2 filhos pequenos, né, são minhas 2 startups, mais um cachorro, mas quando eu fazia trabalhos de jornalista numa escola, eu ia lá, tirava foto, em 2005, e as crianças falavam assim, me deixa eu ver a foto. Eu falava, puxa, mas que imediatismo é esse? Hoje nós temos um microtédio que não permite que uma conta seja pedida sem que a gente acesse o celular, mas a gente não percebe. Quando a gente liga no Spotify ou no YouTube e aparece a nossa lista de música ou de vídeos preferidos, tem inteligência artificial e a gente não percebe. Quando a gente faz alguma outra coisa, essa coisa chega pronta, como a Paty citou aqui, o e-commerce, por exemplo, as marcas que estão muito mais ouvindo a gente do que ouvindo a si mesmas, a gente não percebe, mas existe uma mudança de mindset, de mentalidade de mundo. Onde que eu quero chegar? Então, o primeiro ponto é consciência. Consciência para saber em que mundo a gente está e o que a gente pode absorver dele e qual é a sua importância, a nossa importância nesse mundo. Depois, humildade. O erro, ou a mudança, ou a transformação, a agilidade na hora de você errar, não está em você apanhar o máximo possível. Está no tempo que você se levanta. No boxe é assim, não é o tempo que você toma porrada, mas é o tempo que você demora para se levantar. Senão você perde, você está fora do jogo. Então, ao meu ver, humildade para entender que você pode errar e que você pode se reerguer, consciência para você entender o momento que você está e o papel da tecnologia na tua vida e de tudo que ela promove, e, por fim, cooperação. A questão da adaptabilidade passa pela humildade, a questão da adaptabilidade passa muito pela consciência de qual é o meu papel, com tecnologia ou sem. O coronavírus não tem tecnologia, nem para te salvar dele, ele está aí, suspendendo 4 bilhões de pessoas e quebrando o mundo. E, por fim, a cooperação. Você não consegue sair do momento que você está se você não cooperar. Eu vi uma frase de um empreendedor chamado Marcos Massarenti, ele é dono de um movimento, ele criou um movimento com base numa hamburgueria social, chamada Happiness, né? E ele falou uma frase que não é dele, porque depois eu pesquisei, mas ele me falou essa frase, então vou acreditar a ele. A gente não está no mesmo barco. A gente está na mesma tempestade em barcos diferentes. A gente está na mesma tempestade. Você tem um barco enorme, um iate de alguém, você tem uma canoa pequena, você tem uma jangada, todos eles precisando se dar as mãos nesse momento para que a gente possa se salvar. O iate vai precisar de skills que estão na jangada. A canoa, ela é muito mais sólida, muitas vezes, do que um barco de aço, e por aí vai. Então, se a gente conseguir se dar as mãos nesse momento, com consciência, com humildade e com cooperação, a gente se adapta melhor e a gente transforma e impacta toda uma sociedade. E acho que só para amarrar tudo que já foi dito aqui brilhantemente aí pela Paty e pelo Mark,
Eu acho que tem a questão de como é que você lida com o teu próprio crítico. Que acho que a adaptabilidade também tem olhar para você, se escanear e saber quais são as habilidades, como o Wendel falou, se o mundo está se reinventando e a gente precisa se reinventar como pessoa, sociedade, a gente não pode ficar só esperando a tecnologia fazer acontecer, para daí a gente se adapta, que foi o que eu falei no curso, né? Não fique no modo reativo, fique no modo curioso. Então, o quanto estou te provocando agora é o quanto você está se escaneando e falando... Deixa eu me avaliar nessas habilidades socioemocionais, porque nesse momento do quarto escuro, o Theomar que fala, quando tem a fumaça, né, você pode não saber para onde vai, mas você pode dar um passo para trás, você pode se movimentar, e eu vejo por aí, a minha carreira, ela mudou completamente quando eu fui olhar para mim. Então, se você quer mudar, né, alguma coisa, aumente sua consciência sobre isso. Então, se escaneie, olhe para você, abra seu crítico, porque daí você, sua questão do erro como aprendizado, como a Paty falou, o quanto você vai cooperar, porque se você só exige isso do outro e não olha para você, então, olhar para dentro para você se adaptar, vai ser o primeiro passo para você transformar o contexto que você está vivendo. E eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está falando, né, ainda. Aline, só para completar... pode, Desculpa, completa aí, depois eu queria completar. Não, Fala, porque eu amei o negócio que você falou, Aline, que tem um negócio que eu acho brilhante. Às vezes a gente tem a sensação que toda vez que acontece uma coisa nova, a gente parte do zero. Cara, a gente não parte do zero, não façam isso com vocês, não se machuquem assim. A gente tem um monte de característica que a gente aprendeu do outro negócio, do outro tombo, ou da outra vitória, Então, isso que você falou, Aline, é muito bonito, é muito brilhante. Que é isso, volta para você para escanear, porque mesmo numa mudança de carreira, que é o exemplo que você trouxe seu, tem coisa que você aprendeu ali, que você vai partir disso, né? Então, para a gente não ficar com essa sensação de que a inovação faz a gente partir do zero, que não é. A gente pega um pedaço de cada canoazinha dessa aí e constrói um negócio legal, né? E tem um ponto também que é importante lembrar, Wendel e meninas, e todo mundo que está assistindo, que o que te trouxe até aqui não garante que você chegue ao próximo nível. Tudo aquilo que você aprendeu, talvez nessa crise do coronavírus, te obrigue a se adaptar ou a rever a vida sob um outro prisma. A gente não vai mudar quando as portas se abrirem, a gente já mudou em confinamento. Quem perceber isso agora, como os 40 mil pessoas que estão aqui com a gente, 40 mil pessoas que estão aqui com a gente, que é uma cidade inteira, que é o Maracanã quase lotado, é uma loucura. Essas pessoas todas já perceberam isso e estão tracionando agora para frente. Eu sempre me condicionei a ser um positivista, né? Não sou um super otimista, mas eu sou um otimista. E olha, eu tive muitas perdas aqui, mas uma coisa eu posso garantir, a lei da atração funciona muito. Você imaginar, você visualizar, você esperar, você ser positivista. Mas ao lado da lei da atração, precisa ter a lei da ação. Você não sai do lugar, você não se adapta, você não sabe para o novo, se você não procura conquistar coisas novas com atitudes diferentes. Maravilha, Mark, Paty, Aline. Vocês levantaram uma bola que eu quero compartilhar uma história. Vocês falaram muito, a Paty, né, de estar aberto a escutar, a ouvir, e o Mark trouxe uma palavra humilde, que toca comigo. Por que toca comigo? Meu pai, contando rapidamente a história do meu pai, ele vem de uma origem muito simples, né, do interior de São Paulo. Com 9 anos de idade já estava na rua vendendo pipoca, laranja, frutas. Legal. Ele foi alfaiate, foi mecânico, e aos 14 anos ele entrou, né, teve a primeira carteira assinada aos 14 anos, na fábrica em que o meu avô era peão de fábrica. Aos 14 anos. E ele ficou 45 anos trabalhando nessa empresa, e de office boy, e que o meu avô era peão de fábrica, ele virou diretor-geral da América Latina. Ele cresceu muito, só respondendo a um CEO que ficava na Europa. E quando eu era pequeno, adolescente, uma coisa que ele sempre me ensinou, a gente ser humilde. E toda noite ele orava comigo antes de dormir, né? E ele pedia para Deus, ele não pedia muitas coisas para Deus, mas ele pedia sabedoria. Porque tem um versículo da Bíblia que fala com os humildes está a sabedoria. Meu pai sempre pregou muito humildade. E por que humildade? Porque com as pessoas humildes, elas estão abertas ao novo. Elas querem aprender, elas valorizam as pessoas, elas tiram o ego, jogam o ego fora e valorizam tudo que está ao redor. E por melhor que você seja um profissional brilhante, empreendedor absurdo, executivo muito bom, eles têm a consciência que, cara, eu sempre posso ir além, eu sempre tenho que melhorar, eu sempre posso aprender com quem está ao meu redor. E até enquanto vocês falavam, e para trazer essa história do meu pai, eu fiz aqui uma pesquisa, uma frase que eu gosto muito da Albert Einstein, que é: quanto maior o conhecimento, menor o ego. E quanto maior o ego, menor o conhecimento.
A gente precisa estar aberto ao novo, a gente precisa ser humilde. E foi muito legal que quando eu cresci, né, já estava no mercado profissional, eu conheci um livro, que é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E é um livro fantástico, super recomendo esse livro, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. E ele estudou o que os executivos que estavam à frente das empresas que mais cresciam nos Estados Unidos, o triplo de faturamento dos seus concorrentes, tinham em comum. E ele pesquisou ao longo de 15 anos esses executivos por trás dessas empresas e descobriu uma característica que torna a liderança nível 5, que diferencia esses profissionais. E qual que é a palavra? Humildade. Parabéns. Os executivos profissionais que têm essa característica, que é a humildade, são os profissionais que mais crescem, que mais fazem as empresas crescerem. Claro, como o Mark comentou, ou a Paty comentar, o Mark e a Paty comentaram, não adianta só reconhecer que precisa reconhecer e agir, mas humildade é o primeiro passo. Se eu pudesse dar um conselho, o meu pai dando esse conselho, seria humildade. Eu acho que esse é um primeiro ponto, para a gente reconhecer que a gente tem muito a evoluir, que a gente tem muito conhecimento a adquirir, e conhecimento transforma. Conhecimento muda carreiras, muda vidas. Concordo. Bom, pessoal, voltando aqui, compartilhando a tela para o princípio número 2. Obrigado pelas considerações riquíssimas, cada um com um viés, com um olhar, com um background. Eu acho que isso torna a salada nessa mistura tão boa. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Estou vendo você. Tá vendo eu? Opa, então. Agora foi, né? Agora vai, Brasil. Boa, vamos que vamos. Princípio número 2. Deixa eu mudar aqui. Foi. Agora sim, princípio número 2. Bom, para a gente começar falando do princípio número 2, não tem como não falar de mindset. Mindset, a Paty, o Mark acabaram de comentar. Tá tudo funcionando, tudo bem. A Paty e o Mark acabaram de comentar, a Gláucia comentou no curso de inteligência emocional também, e mindset nada mais é do que a configuração da sua mente. Eu já vi muita gente usando de forma errada, né, ou até tendo um preconceito com mindset, mas vamos tirar esse preconceito de lado, que tem muita riqueza nessa palavra e no conteúdo que eu vou trazer agora. Não estou conseguindo mudar de slide. Foi. Bom, segundo a Carol Dweck, que trouxe esse conceito para o mundo, existem 2 tipos de mindset. Mindset fixo e mindset de crescimento. O fixo, acredito que habilidades e inteligência são natas. Você tem o que você tem. Você nasceu assim, morre assim. Já o mindset de crescimento, acredita que as habilidades e inteligências podem ser desenvolvidas. Ou seja, tudo você pode aprender. E quais são as grandes características, as diferenças entre esses 2 tipos de habilidades? Bom, se a gente falar de habilidades e inteligências, quem tem mindset fixo é a coluna da esquerda, até. Você tem o que você tem. Já quanto ao mindset de crescimento, você pode desenvolver as habilidades e inteligências. Quanto aos desafios, quem tem mindset fixo desiste, evita, não gosta. Já quem tem mindset de crescimento, enfrenta. E assim vai. O esforço é sinal de incompetência para quem tem mindset fixo. Já para quem tem mindset de crescimento, é fundamental para o aprendizado. Feedback, quem tem mindset fixo, olha com um olhar negativo, não gosta, não quer perceber o que precisa melhorar, o que precisa se desenvolver. Já quem tem mindset de crescimento, gosta de saber o que ele precisa melhorar. Ele enxerga todo o feedback como uma oportunidade de crescer e de melhorar como pessoa e profissional. Por fim, os erros. Quem tem mindset fixo, sente-se inferior. Já quem tem mindset de crescimento, olha como uma oportunidade de crescimento, como parte do processo para subir um degrau, seja como pessoa ou como profissional. E aqui eu gostaria de fazer uma provocação. Em qual das 2 colunas você acredita que você está? Mais para o mindset fixo, mais para o mindset de crescimento? E um ponto importante, a gente varia, dependendo da situação, dependendo do desafio. Talvez para aprender um novo idioma a gente é fixo, talvez para aprender um novo instrumento a gente tem mindset de crescimento, ou para assumir um novo projeto dentro da empresa, mindset fixo, não quero, prefiro ficar no meu canto. Como é que vocês estão nessa jornada do mindset fixo, mindset de crescimento? Mais para cá ou mais para lá? Em Deus. Acho que é legal passar só o slide ali para o pessoal, que acho que a galera está vendo ainda o slide dos 2, não das características ainda. Se você puder só colocar de novo, até para o pessoal fazer essa provocação aí, esse escaneamento.
Vocês estão vendo qual tela? Desculpa. Ele ficou só naquela do fixo e do crescimento. Então, acabou mudando. Isso. Deixa eu colocar aqui, só um segundinho. Agora sim, vocês estão vendo? Agora sim. Agora sim. Agora, maravilha. Bom, vocês não me acompanharam, então, não tem problema. Que bom que você falou, Aline. Fiquem à vontade para comentarem. Então, essas são as duas grandes diferenças. Então, fiquem à vontade, podem tirar foto agora, aproveitem, registrem. É uma tela super interessante aqui. Volto a destacar, coluna esquerda, quem tem mindset fixo. Coluna da direita, quem tem mindset de crescimento. Que enxerga todo o desafio, todo o feedback, erro, como uma oportunidade de crescer. Quem tem mindset fixo, mindset lembra que é a configuração da mente. É o jeito que a gente enxerga o copo, meio vazio ou meio cheio. Bom, como o próximo slide que eu queria mostrar para vocês é um vídeo. Um vídeo que retrata muito bem essa tal de história de mindset fixo e mindset de crescimento. E como a gente deveria encarar o medo, como a gente deveria encarar as incertezas, como a gente deveria encarar essa adaptabilidade. Afinal de contas, a gente só vai conseguir se adaptar e viver esse novo mundo, essas incertezas, se a gente tiver muito mindset de crescimento, não mindset fixo. Mindset fixo não nos ajuda. É o mindset de crescimento que nos leva para patamares maiores. Deixa eu mudar de slide aqui e passar um vídeo. Nobody's born smart. We all start at zero. Can't talk, can't walk, certainly can't do algebra. Adding, reading, riding a bike? Nobody's good at anything at first. There was a time when Einstein couldn't count to 10. And Shakespeare had to learn his ABCs just like the rest of us. Thankfully, we're born to learn. Slowly, surely, you stumble, slip, crawl, fall, and fail and fall. Frustrating, confusing, trying, struggling, until one day, you walk. One foot in front of the other, one idea on top of the next, each wrong answer making your brain a little bit stronger. Failing is just another word for growing, and you keep going. This is learning. Knowing that you'll get it, even if you haven't gotten it yet. Because the most beautiful, complex concepts in the whole universe are built on basic ideas that anyone, anywhere, can understand. Whoever you are, wherever you are, you only have to know one thing. You can learn anything. It's just another word for growth. Keep going. This is learning. Even if you haven't gotten it, the most beautiful concepts in the whole universe are built on basic. Faz parte do processo de crescimento. E, bom, esse vídeo é da Khan Academy. E é muito interessante que o fundador da Khan Academy falou que se tivesse 2 conhecimentos no mundo, ele falou para Carol Dweck, que é quem espalhou o mindset de crescimento e fixo para o mundo. Ele falou para Carol Dweck que se existisse 2 conhecimentos no mundo, que ele quisesse que todo mundo tivesse acesso, que muda a vida, é acesso a esse conhecimento mindset fixo e crescimento. E ele disse que o conhecimento mais importante seria toda pessoa no planeta Terra saber em qual deles está, se está no mindset fixo ou de crescimento, e em qual deles gostaria de estar. E aqui é uma provocação, né? Vale a reflexão, será que a gente está sendo mais mindset fixo diante dos problemas, dificuldades, dos feedbacks, dos erros, ou a gente está enxergando o copo meio cheio e vendo que faz parte para eu crescer, né? Isso vai me construir mais casca, me tornar antifrágil, vou sair melhor de todas essas adversidades. E aqui uma notícia boa, pessoal, mindsets podem ser mudados. Então não tem problema se você está achando, puxa, eu tenho um mindset fixo, eu acho que eu estou olhando o copo meio vazio. Não tem problema, a gente pode virar essa chave, é um exercício diário, uma provocação diária que a gente tem que fazer para a gente passar a enxergar os desafios como uma oportunidade de crescimento e encarar os erros como uma oportunidade de aprendizado. Porque, pessoal, é muito fácil só acertar, é muito fácil. É só ficar parado, é só não inovar,
é só não tentar nada de novo. É não aceitar nenhum desafio novo, nenhum projeto novo. É só ficar quietinho no teu canto, na caverna. Você só vai acertar. Mas a evolução da sociedade, a evolução como pessoa, como profissional, vem em meio à diversidade. E para você superar essa diversidade, para você enfrentar esse processo, você vai precisar errar. Não é à toa que faz parte da cultura de inovação o erro, né? A experimentação. Você tem que errar para acertar. O Google é um exemplo disso, né? Eles emitiram um relatório em 15 anos de existência que 36% dos seus lançamentos de produtos e serviços foram grandes fracassos, porque eles têm consciência para atingirem os 64% de acertos, eles tiveram que passar pelos 36% de fracassos. Então a gente tem que enxergar o erro como algo bom, de alguém que tenta inovar, de alguém que tenta algo novo. Até em processos seletivos, né, em entrevistas, tem a valorização do erro, porque aí mostra um profissional que é curioso, explorador, proativo, né, que gosta de encarar desafios. E aqui, pessoal, Mark, é uma homenagem a você, esse slide. Eu achei brilhante o que o Mark trouxe, apesar de já existir, eu trouxe esse conceito numa palestra que eu dei, mas, Mark, se encaixou tão bem no que você falou, e você comparou lindamente a nossa vida com um eletrocardiograma. Tem uma anotação aqui. O que o Mark falou para quem assistiu o vídeo dele? A nossa vida é como uma montanha-russa. É um eletrocardiograma, altos e baixos. Se você acreditar que o sucesso é essa linha reta, essa ilusão que você está vendo diante da tua tela, isso é mentira. Se você quiser essa linha linear só acontece na morte, quando você foi profundo, quando acabar a vida. Isso não existe, isso é uma ilusão. Nossa vida é como um eletrocardiograma. A gente vai enfrentar adversidades, desafios, altos e baixos. Isso é vida, né? Isso é estar vivendo, né, Mark? Pois é, eu queria primeiro, então, dizer que essa tua fala ela é muito importante. Primeiro, assim, acreditar o negócio do eletrocardiograma. Há um vídeo que eu assisti do Jay Shetty, que é um espiritualista anglo-indiano, e ele é um cara brilhante, ele traz muito essa analogia do eletrocardiograma e da montanha-russa. Você experimenta o choro e a alegria, você experimenta o abraço e o empurrão, e a vida é feita disso, né? E quando a vida para, é um sinal que a linearidade ela se apresenta. Isso acontece no sucesso, entre aspas. A gente tem a mania de comparar o nosso bastidor com o palco dos outros. Mas ele se deu bem, eu estou aqui me ferrando. Ninguém se dá bem o tempo todo. Eu estava dizendo no começo desse bate-papo que meu pai morreu uma semana antes, com suspeitas de Covid, e deve ter sido uma semana antes de eu gravar o vídeo para a Conquer. É aquilo que você transforma quando bate em você. Então, adaptabilidade, tudo que você trouxe aqui um pouco antes em relação à linearidade, tudo que você trouxe aqui em relação ao aprendizado que a gente tem do século XIX, com escolas do século XX e um trabalho do século XXI. Mas tudo isso é adaptação. Então, o que eu vejo? Pela primeira vez, a gente tem a oportunidade de trabalhar com 5 gerações. 5 gerações. A geração Baby Boomer, que está no mercado de trabalho, a geração X, que sou eu, Y, que deve ser você, Millennial, que é do final do milênio, e a geração Z, ou Gen Z, que começa em 2001. Isso faz com que a gente precise, novamente, se adaptar e extrair o melhor de cada um. Mas a cultura do erro ela é muito geracional. As novas gerações pensam menos nisso. Elas se apegam menos à camiseta com jacaré e se apegam mais a quem construiu ou quem criou aquela camiseta. Com qual algodão ele está sendo feito. Se a gente puder extrair o melhor de cada um, a gente consegue viver em harmonia. Parece um papo de louco, e mas, na verdade, se a gente não se adaptar, a gente não sai do lugar. E os anos 2020 vão trazer isso muito forte. Maravilha, Mark. E é isso. Se a gente está vivendo essa montanha-russa, é porque a gente está vivendo, né? A gente tem que olhar o copo meio cheio, o mindset de crescimento. E nesse processo, né, de adversidades que a gente vai encarando, diferentes desafios, é isso que vão nos tornar mais fortes, profissionais melhores. São as adversidades que fizeram a evolução do mundo, de nós como pessoas. Até aqui uma provocação. Se você parar e pensar nas suas maiores conquistas de vida, né, como pessoas, ou como pessoal ou profissional, eu tenho certeza que essas conquistas estão atreladas a desafios, a adversidades, a momentos difíceis. Eu não tenho dúvida. São as adversidades que nos tornam profissionais e pessoas mais fortes, mais preparadas
melhores, com mais experiência. É a tal da antifragilidade. A gente tem que ser antifrágil, a gente tem que encarar o desafio, a adaptação, né, do princípio número 1, e a gente só vai encarar esse desafio se a gente tiver mindset de crescimento, olhar todo desafio como oportunidade de crescimento, todo esforço, não como um sinal de incompetência, ao contrário, como algo que vai fazer a gente subir degraus e vai tornar a gente pessoas diferentes, né, que cada degrau vai formando um novo eu, e assim a gente vai se tornando pessoas e profissionais mais próximos dos nossos objetivos, mais próximos dos nossos sonhos. Então, o princípio número 2, antifragilidade. Não tenha medo de desafios e encare todo o erro como aprendizado. Bom, aqui eu jogo a pergunta para vocês. Qual que é a importância do erro, na opinião de vocês, pro crescimento? Olha, eu queria começar a falar dizendo do quanto que o Mark falou me toca assim, de tantas maneiras. Porque essa verdade de você falar de verdade quando dói é o que permite o erro ser abraçado, acolhido e você partir dele. Porque é um desserviço quando a gente só fica diante do erro, faz de conta que ele não aconteceu e corre rápido. Então, por que eu estou dizendo isso? O erro, ele é muito mais valioso quando ele caminha junto com a vulnerabilidade. Quando o Mark traz, eu perdi meu pai, foi duro, e eu estava aqui falando com o meu coração inteiro, ele está dizendo que a gente vai, às vezes, profissionalmente, ou em N momentos da vida, ter que contar com dias não tão bons. E aí, quando a gente olha lá o desenhinho da coisa não ficando tão fácil, isso humaniza a nossa história, e isso não tem preço. Eu tenho um exemplo pessoal que ele é bobo. Eu era novinha, que pequena para mim não cabe, porque seguia assim. Mas eu era novinha e eu via uma menina que dançava maravilhosamente bem. Eu achava ela a coisa mais linda do mundo, assim. Eu achava aquilo incrível. E eu juro por Deus que eu achava que ela tinha nascido daquele jeito. Que ela, nossa senhora, assim, aquilo veio dela, aquele negócio. E aí, agora na quarentena, uma das atividades físicas que eu tenho me proposto fazer, porque é muita energia a pessoa precisa, é dançar. E tem dado um trabalho, gente, horroroso. Meu Deus, eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Mas eu tô insistindo. E eu tenho errado muito. E eu tenho lembrado muito dessa menina. Porque ela era linda no que ela fazia. E eu imagino que ela deve ter sentido muita dor para ter chegado onde ela chegou. Então, o erro, para mim, ele tem essa importância. Ele tem a importância de você ver a lacuna que você pode preencher. Você pode preencher. Se a gente estiver falando em equipe através de pessoas que tenha um pouco mais de facilidade naquilo do que você. Se a gente estiver falando no teu desenvolvimento para um próximo movimento, você consegue ter o radarzinho ligado de o que é que você tem que aprender para chegar no próximo momento. Você consegue ser menos punitivo com você a partir do momento que você entende que doeu, errei, foi chato, foi feio, passei a vergonha, mas ok, porque aí, peraí, o que aconteceu, né? Da onde é que eu parto a partir desse erro? Ou seja, o erro, quando somado à vulnerabilidade, nos torna genuínos, autênticos, humanos no nosso ambiente, e isso faz com que a gente possa ser cada vez mais colaborativo, cada vez mais humano, cada vez mais humilde, cada vez mais pronto, cada vez mais antifrágil, no caso, né? Que é conseguindo acelerar. Aline, completa, e depois eu queria falar um negócio. Acho que essa questão de você ser vulnerável é fundamental para que o erro aconteça e você cresça, né? Que você se supere. E eu acho que, para mim, assim, pessoalmente falando, a minha vida ela começou a entrar no meu propósito, que a gente falou também no curso, quando eu encarei que estava tudo bem não ser uma super-heroína. Porque, e quando a gente olha para o nosso repertório, cheio de crenças, que a gente falou no curso de inteligência emocional, a gente entra com esse crítico, a gente se sabota, e a gente vai contando histórias para a gente, e a gente vai acreditando. Então, acho que é muito importante se a gente fala qual é a sua força no curso, né? Então, erro como aprendizado é entender de que tá tudo bem você errar, e que tá tudo bem você também olhar o outro sob essa perspectiva. Porque para a gente colaborar e a gente crescer, não adianta a gente só olhar o outro com rótulo e juízo de valor.
Então, isso é muito importante, porque isso é uma questão que eu, na minha carreira, a inteligência emocional, ela realmente mudou a minha vida, porque eu era muito dura comigo e com outros, justamente por conta de livre-arbítrio, por não entender o erro como aprendizado, e aí a vida vai nos ensinando, como vocês já falaram, de uma série de formas no amor, na dor, e chega uma hora que você fala, pera, será que você está vivendo a tua essência de verdade? Será que você está se ressignificando? Será que você efetivamente está indo para o caminho? E está tudo bem ter dias que você está no mindset fixo, de crescimento, e por isso que tem um mindset fixo ali, que vai dizendo para a gente que está tudo bem. Mas, que até muitos dos convidados falaram sobre o que é ser produtivo agora, é você realmente se retroalimentar, mas também você cuidar de quem você é. Então, acho que é muito importante a gente olhar também para isso e saber se entender de que a gente também está um dia de cada vez e que a gente está junto nessa rede de colaboração. E eu acho que uma coisa que é muito importante é que quando a gente compartilha aquilo que a gente internaliza, a gente aprende 2 vezes. Então, a minha provocação para você é: o que você está compartilhando do que você aprendeu de inteligência emocional? O que você está compartilhando para o teu time? O que você está compartilhando para o teu colega de trabalho, para o teu filho? Sobre todas essas questões que mexeu com você. Eu acho que é o primeiro passo para a gente transformar todo um contexto e um ecossistema. Olha, eu queria só complementar, primeiro agradecer a Paty pela gentileza de comentar aqui do meu pai novamente, e fico muito emocionado, minha mãe deve estar assistindo, também está muito emocionada, ele se foi dia 25 de março. Então, eu fico muito feliz em ouvir vocês, e assim, vai muito ao encontro, e não de encontro, com aquilo que eu penso. Eu estou escrevendo um artigo amanhã para a Época Negócio, eu tenho uma coluna lá, semanal. E o título desse artigo, que não é uma frase minha, mas é um título do artigo, é o seguinte: só morre afogado quem sabe nadar. Que quem não sabe nadar não entra no mar. Então, as pessoas que entram e se arriscam, correm riscos de errar também. É evidente que se você tem um compromisso, um comprometimento com o acerto, você trabalha para errar menos. Quando você tem um compromisso com o acerto e você erra, as pessoas te perdoam mais. Elas enxergam intenções ali e propósitos ou missões que te fazem ser perdoado pelo erro. E por quê? Porque o teu trabalho é acertar na próxima. De novo, não é aquilo que você aguenta de porrada, mas é como você se reergue. E neste momento que a gente está convivendo diariamente com a morte financeira de empresas, de amigos, diariamente com a morte da sanidade mental de famílias, que a gente vai ter um divorce boom e não um baby boom, como está se falando, que as famílias não se conhecem, os maridos não conhecem as mulheres só veem o marido na hora do Jornal Nacional, quando chegam do trabalho, e as pessoas não têm conseguido conviver. O relacionamento vai falar sobre nós e não sobre o outro. A gente cresce quando a gente se relaciona com o outro, porque a gente começa a se conhecer, como falou a Paty aqui. Então, existe aqui uma preocupação que a gente tem que ter de procurar valores simples da vida para que a gente possa se adaptar. E tudo que a gente vai falar aqui passa por conceitos simples: adaptação, cooperação, empatia, educação, reciprocidade. Tudo isso é muito mais importante agora do que você aprender a mexer no computador, talvez daqui a pouco, que ele vai fazer esse serviço para você daqui a pouquinho. Né? Os e-mails vão se organizar sozinhos. Mas e você nessa história toda? Então, ao meu ver, o erro ele acontece quando você arrisca. Existe um nível de risco, a variabilidade. Quando a gente fala em termos econômicos, né, a variação, ela pode ser para cima ou para baixo, e ela pode ser exponencial. Você pode colher muito, mas em algum momento você vai errar, e que bom. Eu tenho muito medo das coisas que só dão certo. Os relacionamentos amorosos que só dão certo terminam em amizade. Maravilha, Mark, obrigado mais uma vez, Paty e Aline, pelas contribuições riquíssimas. Eu vou voltar a compartilhar para a gente ir para o nosso terceiro e último princípio. Vocês estão vendo a tela? Aqui antes da gente passar confirmando, vocês estão conseguindo enxergar bem? Tela cheia? Tela cheia? Maravilha. Bom, a gente viu sobre adaptação, né? O novo mundo exige essa adaptação, essa flexibilidade para a gente enfrentar essas incertezas. É essencial para que a gente consiga andar, né, e avançar, que a gente não tenha medo dos desafios, a gente encare todo o erro como aprendizado. Como a Paty, o Mark, a Aline falaram, a gente tem que se permitir errar, permitir falhar ao longo desse processo. A gente é humano e é errando que a gente vai aprender, é errando que a gente vai subir esses degraus. Bom, princípio número 3. Para o princípio número 3, eu trouxe aqui um estudo de uma Big Four, que são as 4 gigantes de auditoria.
Uma delas fez uma pesquisa sobre as principais habilidades da era digital, que todo profissional do novo agora precisa conhecer, precisa dominar para se destacar nesse mundo da inteligência artificial, desse mundo das mudanças. E ele traz 4 grupos. O primeiro grupo é soft skills, né? Alguns exemplos: adaptabilidade, colaboração, influência, que já falou bastante, inteligência emocional. O segundo grupo, habilidades empreendedoras, criatividade, resolução de problemas, curiosidade, inovação, fazer acontecer. Terceiro grupo, de preparação para o mercado de trabalho. Então, aqui a gente fala de produtividade, gestão do tempo, comunicação assertiva, falar em público, negociação, vendas e influência. E o quarto e último grupo, a gente traz as habilidades técnicas, as habilidades de cada um desses grupos. Eu fiz aqui, me permiti sintetizar para facilitar a explicação, em esses 3 grupos tornar tudo soft skills, porque o mercado trata dessa forma, né? De um lado hard skills, de um lado soft skills. Então dá para abraçar todas essas habilidades dentro de um mesmo grupo. E aqui, pessoal, aqui eu levanto um parênteses bem interessante. A Conquer nasceu por causa disso. A gente via as faculdades e pós focando 100% na parte técnica e deixando de lado essas habilidades que vocês compartilharam: empatia, colaboração, inteligência emocional, vendas, produtividade, liderança, completamente de lado. Se você olhar a ementa de faculdades, pós-graduações, MBAs, 99% focam na parte técnica e só 1% focam em habilidades socioemocionais, focam em soft skills. Enquanto que uma pesquisa da Você S.A., ou da Exame, se não me engano, com 500 RHs, mostrou que 87% das demissões são por problemas comportamentais e atitudes, e só 13% por problemas técnicos. A Paty, a Aline, que trabalharam em recursos humanos, sabem muito bem dessa realidade. E, infelizmente, as faculdades pós que focam em preparar o profissional para o mercado, elas focam 100% nos 13%. 100% somente na habilidade técnica. E deixam de lado essas habilidades tão importantes para todo profissional. E aqui eu gostaria de fazer um paralelo, olhando para esse quadro. Eu gosto do paralelo em dizer que as soft skills são o tronco e a habilidade técnica são os galhos. Ou seja, a gente precisa se fortalecer como pessoa, é o autoconhecimento, as relações intrapessoais e as habilidades intrapessoais e interpessoais, são as soft skills que a gente precisa dominar, que estão no centro, que estão no tronco, e as habilidades técnicas são os galhos. Por quê? Porque são as soft skills que potencializam a parte técnica de todo o profissional, independentemente da área de atuação. É isso que nos destaca como profissionais. Aqui citando um exemplo, eu fiz direito. Eu me formei e tive acesso ao mesmo conteúdo como milhares de advogados. Mas por que todo mundo não atingiu os mesmos resultados ou teve o mesmo sucesso profissional? Por causa de outras habilidades. É o que eles fizeram com esse conhecimento. Como que eles potencializaram os seus galhos? É através do tronco. É através das soft skills. E até tem estatísticas que mostram que a gente vai pular de galhos. Né? A gente vai ter 4 a 6 profissões ao longo da vida. Né? A gente está vivendo mais, a gente vai ter 4 a 6 profissões ao longo da vida. Então a gente vai tendo novos galhos, novas habilidades técnicas, mas o que não muda, o que potencializa o profissional, né, o que faz toda a diferença é o tronco. Por isso que a gente nasceu, por isso que a gente foca tanto nessas habilidades que tanto fazem a diferença. E a gente fica tão feliz desses feedbacks que a gente tem recebido, até uns eu vi hoje e nos enchem de emoção de pessoas falando: cara, eu sou uma pessoa antes da Conquer e uma pessoa após a Conquer. A Conquer eu ouvi bastante também. Porque as soft skills mudaram a minha vida em particular, mudaram a vida dos meus sócios, mudaram a nossa vida, e a gente quer que mude a vida de todo mundo também, porque são habilidades essenciais. E uma dessas habilidades, soft skills, é a inteligência emocional. E nesse momento que a gente viveu, de crise, do pânico da crise, a gente sabe o quanto a inteligência emocional poderia ajudar as pessoas. E por isso a gente resolveu, para cumprir o nosso propósito mais do que nunca de alavancar carreiras, a gente decidiu compartilhar de forma 100% gratuita esse curso super especial. E para esse momento, para falar especificamente dessa habilidade, dessa única habilidade de inteligência emocional, eu gostaria de passar a bola para a Aline, para falar dos melhores lances, dos principais pontos do curso de inteligência emocional, um curso super especial. Bora lá, então, trazer um tema super bacana. Se quiser passar aí, é de olho no lance, né? Então, a gente vai trazer aqui
os melhores momentos do curso. Depois vou também convidar aqui Paty e Mark para trazer, agregar também com a jornada de vocês, que foram nossos professores aqui também. Como o Wendel falou, é muito bacana para a gente ver todo esse feedback que vocês estão nos dando em relação ao quanto isso foi transformador. E acho que muito mais de que ter um conteúdo de impacto é de que maneira que você coloca isso no mundo, de que maneira que você começa com você. E aí a gente começa falando sobre o todo e a soma das partes, né? Então é bem importante falar que inteligência emocional envolve esses 4 pontos que nós falamos no curso, que é se autoconhecer. Então, a partir do momento que você sabe quem você é, os seus talentos, você começa a gerenciar melhor as suas emoções. Você passa a ser mais responsivo do que reativo. O que eu brinco, até postei essa semana num artigo, quer você surte ou não, porque as pessoas acham que inteligência emocional é só para o surtado, que precisa se equilibrar, mas é também para aquela pessoa que não tem nada a ver com introversão, mas passivo, mas precisa se colocar. Então, é chamar para o jogo e ser assertivo naquilo que você tem para dizer e para contribuir. Também, então, vocês viram que inteligência emocional tem 2 aspectos que você precisa olhar para você, mas também você precisa olhar para o outro, que é a questão da empatia e como você gere relacionamentos. E tudo começa com a questão da ativação reticular, ou seja, o que está passando na sua rotina? Então, nós estamos num mundo em constante mudanças, parece que está tudo nebuloso, mas o quanto você está presente para o agora. Você não está olhando para o teu passado para buscar repertório, mas você está olhando também para o futuro a partir do que você pode construir agora, nesse momento. Porque senão você começa a ter a infoxicação, e é um pouco do que eu trouxe na aula de antifragilidade. É cognitivamente impossível você dar conta de tudo. Não dá. Então você precisa escolher as suas batalhas, você precisa se posicionar. E aí você precisa fazer algumas perguntas. O que você controla? O que você gera influência que está na mão do outro? Que isso só tem 50%. O que você aceita e o que você muda? E, gente, essas 4 perguntas que parecem tão óbvias são as que mudaram a minha vida. Porque na minha trajetória como psicóloga, executiva de RH, uma das coisas que eu mais precisei desenvolver, por ser muito focada em resultados, é a questão da inteligência emocional. Porque eu era tão focada em resultados, que eu saía atropelando as pessoas. Então, era uma relação de ame e odeio, né? Então, assim, por quê? Porque eu queria influenciar as pessoas que não estavam no meu controle. E aí eu sofria com isso, gerava um ambiente que era terrível. Então, você desenvolver a sua inteligência emocional, né? Você não consegue controlar, né? Você não consegue gerenciar aquilo que você não conhece. Então, você precisa desenvolver a sua antifragilidade. E acho que é bem importante vocês se lembrarem desse ciclo da ação, que tem a ver com o teu repertório. Num momento como esse, a gente já falou várias vezes, é bem importante você alimentar o teu repertório. E o que você está alimentando? E a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando de você bebeu dessa fonte de conhecimento de inteligência emocional, o quanto você está cuidando de você. Então, o quanto você está ampliando o teu repertório de aprendizado para você mudar suas verdades, as suas crenças, porque crenças podem ser ressignificadas, para você gerar novas atitudes e resultados. Não adianta, gente, não existe outra fórmula. Se você está agindo do mesmo jeito e querendo resultados diferentes, sinto lhe informar que você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai chegar sempre nos mesmos lugares. Porque o que acontecia muitas vezes comigo? Eu vou mudar de trabalho, vou mudar de contexto, vou mudar de pessoas. Aconteciam as mesmas coisas e aí o problema é sempre o outro. E aí o que atrapalha a inteligência emocional e empatia é justamente você colocar culpados. Então, eu gosto muito quando a gente começa na aula 1 falando que não é inteligência emocional, não é abraçar a árvore, nem fingir que está tudo bem, mas também não é culpar o outro e esquecer de ter autorresponsabilidade, né? Então, assim, eu acho que se você consegue, né, parar os teus sabotadores para ressignificar, criar propósito, você consegue colocar ali os seus talentos na coisa certa. Então, acho que quando eu comecei a gerenciar melhor as minhas emoções, eu continuo focada em resultados, eu continuo escolhendo as minhas batalhas, mas eu agrego o outro num diálogo, que a gente até falou sobre essa questão do afeto que é gerado no diálogo, nesse espaço que a gente gera com o outro. E qual a melhor ferramenta que vocês já aprenderam? O PROR, que é você parar, você conseguir refletir, observar e, mais do que isso, responder nomeando os seus sentimentos. Porque inteligência emocional é você saber nomear aquilo que você está sentindo. Porque atrás de um comportamento do que você está sentindo e o outro, tem, às vezes, uma necessidade não atendida. Então, às vezes, você fala que o outro ele é teimoso, você tem o hábito de colocar ali os rótulos, e isso está estragando toda essa questão da tua relação construída com o outro e com você mesmo, né? Se quiser passar outro slide, Wendel.
Acho que, como já foi dito, nós vivemos na era da colaboração, da empatia, né? Então, construir com o outro nos traz muito mais forças do que você achar que você ganha o jogo sozinho. E isso aqui é um recado para os líderes, porque acho que a gente tem a síndrome do sabe tudo, né? Então, acho que você precisa realmente construir com o outro. E tá tudo bem você falar para o teu time, não sei, me ajuda. Acho que o maior vilão da empatia é justamente você criar juízo de valor. É você rotular as pessoas com as suas crenças, porque a pessoa pode se pintar de outra cor e você continua com a tua retina passando uma coisa que você quer acreditar. E a pessoa já mudou. Isso aconteceu muito comigo, né, de ser estouradinha, de ser não sei o quê, eu já estava diferente, já tinha mudado e as pessoas continuavam vendo como elas queriam e não como eu estava. Então, por isso que é importante você, essa diferença de você interpretar e você observar o que efetivamente é fato. E aí você precisa tomar cuidado com esses obstáculos da empatia. E no momento como que a gente está vivendo da quarentena, a gente acha que ajuda o outro, até na fala, tanto da Paty, do Mark, do Ricardo, de todos os nossos convidados, além de você querer competir com o outro, né, e o outro só quer ser ouvido, porque a sua dor é maior que a do outro, e você acha que está ajudando ele, você quer dar... a gente adora ser o sabe-tudo, principalmente a gente como líder, de dar as respostas prontas. Quem diz que o outro quer? O outro quer ser provocado para que ele também seja co-participado no processo de decisão. Então, escuta ativa, gente, é fundamental. Então, outra coisa que é muito importante é que a gente fique esperando as coisas acontecerem para a gente começar a se sentir feliz. Não espere ter, comece a ser, comece a olhar sentido, como já foi trazido aqui lindamente pelo Mark, pela Paty, pelo próprio Wendel. Então, ressignifique esses momentos que você está passando, né? E eu acho que é muito mais interessante a gente construir com o outro quando a gente fala de como a gente se sente e a nossa necessidade, ao invés de eu atacar o outro. Então, acho que desenvolver a antifragilidade, desenvolver justamente essa colaboração, faz com que você se retroalimente e você cresça também com o outro. Então, acho que quero também abrir aqui um pouco para os meus convidados, que também trouxeram coisas muito legais. Então, não só o Arnaldo falando sobre propósito, então, assim, como é que você está olhando a tua energia, onde você está colocando isso? O Mark também reforçou uma fala da Thaís Targa, falando que não compare o seu palco e o bastidor com o outro, olhe e valorize quem você é. A Gláucia falando sobre não controle, a gente não controla o que está acontecendo do coronavírus, ninguém falou na nossa agenda que ia acontecer isso, mas você controla como você pode se sentir e como você pode agir frente a isso. Então, acho que, claro, a gente tem que olhar a nossa vulnerabilidade, não adianta você querer ser a super-heroína e o super-herói. Respeite o seu momento, mas também respeite o do outro. Mas tá tudo bem, não tá bem. Eu sempre falo isso, tá tudo bem. Quando eu aprendi que estava tudo bem eu falar que não sabia, eu ganhei liberdade, eu ganhei equilíbrio, eu ganhei ser eu mesma. Mas não se esqueça que também não ficar bem durante uma semana, tem uma lanterninha aí amarela acendendo que você precisa olhar. O que você faz com isso? Peça ajuda, não tenha vergonha. Uma coisa que na minha carreira eu sempre disse, você tinha que saber tudo como RH, você não pode, né, ser vulnerável, porque como o Marco falou, na nossa geração, a gente se não soubesse, falasse que não sabia, era que sinal de incompetência, então tá tudo bem não saber, mas peça ajuda para que você cresça com o outro. Então, se vocês quiserem agora complementar, Paty, um pouquinho da tua fala, né, que foi tão bonita, e o Mark vai engrandecer aqui os nossos melhores momentos de inteligência emocional. E também, antes de abrir para a fala, eu queria que todo mundo colocasse nos comentários qual foi o melhor momento do curso de inteligência emocional que mais te transformou. Então, a gente quer saber aí nos comentários para a gente poder fazer uma troca e criar nessa rede de colaboração. Paty? Eu acredito muito no reconhecimento que a gente precisa fazer, nosso e do outro. São anos trabalhando com pessoas e a cada dia da minha vida corporativa eu tenho mais certeza que esse é um bom caminho para a gente desenvolver as nossas relações, né? Por que eu digo isso? Como você falou, às vezes no RH... A gente olha para o RH como se o RH tivesse que saber tudo, a gente olha para os presidentes como se eles devessem saber tudo, a gente olha para todos os gestores como se eles tivessem nascido prontos. E num momento como esse que a gente está passando, essas cadeiras ficam ainda mais solitárias. Porque tem uma pressão para que essas pessoas se empoderem, né, de um lugar de fala e de um lugar de tomada de decisão. Mas vamos sempre pensar que independente de qual crachazinho que essa alma está usando naquele momento, já que, como o Wendel disse, a gente vai ter mais de 4 carreiras na vida,
é um ser humano com uma série de situações pessoais para manejar, com as suas inseguranças, com as suas crenças e com tudo mais, assim. Então, eu acho que o convite para que a gente entenda que sim, tá tudo bem, não tá bem, e que não sou só eu que não tô bem, o outro também pode não estar se sentindo bem. E por isso, às vezes, eu vou precisar ter um pouco mais de compaixão e ser um pouco mais calmo na hora de interagir com ele. E por último, e não menos importante, entender que sim, a gente precisa garantir que está dando o nosso melhor, que está fazendo o máximo que a gente consegue e agindo da melhor maneira, mas, gente, tem dias que o nosso 100% não é 100%, tem dia que o nosso melhor é 70%, e tá tudo bem. Aceitem isso, e aceitem que os times de vocês vão estar assim, os gestores de vocês vão estar assim, e ofereçam acolhimento. O momento agora tem muito sobre acolhimento. Muito interessante, e eu estou muito feliz em poder ouvir tudo isso, porque é muito complementar. Eu imagino quem está assistindo a gente aqui, que recebeu essa carga emocional de inteligência, né, colaborativa, que é o que foi esse curso. Quer dizer, a Conquer não tinha a menor obrigação de disponibilizar gratuitamente, menor obrigação. Ela fez isso, escolheu um tema a dedo, que é um tema expressamente dedicado às pessoas que neste momento estão mais precisando. A gente não está aqui à toa. Existe uma sincronicidade aqui universal, acredite você no que você quiser, que colocou a gente frente a frente. O que eu tenho para te dizer é que pela primeira vez a gente está convivendo com a morte, tão de perto, talvez em décadas. A gente tem na África isso acontecendo, mas eles têm muitos conflitos. Na Europa isso aconteceu, tiveram muitas guerras, outras partes do mundo também, inclusive a América Central e Estados Unidos. No Brasil, a convivência com a morte traz um elemento novo, que é a luta pela vida. A gente precisa se unir, talvez, pela primeira vez, ainda que isso não aconteça no viés político, mas pela primeira vez, se unir e cooperar, se unir e se adaptar para que a gente possa encarar essa tempestade e sair dessa juntos. E eu queria adicionar aqui a fala que eu tive, e eu agradeço demais a todas e todos vocês que me acolheram nesse tempo todo, depois dessa fala da Conquer, que já mudou a minha vida e mudou minha trajetória. Eu fico muito feliz em poder falar isso em público, já que eu falei para todos os gestores, que além da cooperação e da adaptação, existem dois outros pontos que vão fazer a gente caminhar para frente, não para os lados. Quando a gente coopera, a gente se adapta, a gente precisa inovar, porque se adaptar só não vale, a gente fica no mesmo lugar, mas se adaptou, como um camaleão que muda de cor. Inovar, na verdade, é você buscar algo diferente para que você possa colher resultados diferentes. Então, cooperação para a gente sair disso, adaptação para poder chegar e se ambientar, inovação para poder caminhar e transformação para poder impactar. Quando você faz isso e você descobre um mundo de possibilidades, você começa a perceber a essência de quem te influencia. Os primeiros influenciadores das nossas vidas são nossos pais, depois disso são os nossos amigos, a gente se prende a modelos. A Paty trouxe aqui uma história linda de uma bailarina que ela está resgatando nesse momento. Eu não imagino quantos anos ela não vê essa menina, mas talvez se ela visse hoje, eu fico até arrepiado, ela se abraçasse, chorasse. Isso chama reparação. Eu reparei muito da minha vida, bullying que eu fiz com amigos de infância, eu telefonei para essas pessoas antes da pandemia. E nesse momento eu vejo que se você faz isso em vida, quando você consegue se retratar perante a vida, quando você consegue fazer um agradecimento, fiz umas anotações, tá? Enquanto as meninas estavam falando, você consegue perceber que essa crise, ela não é para você. Ela não é só tua, essa é uma crise de nós todos. Então, receba essa crise, agradeça, em certo ponto, aquilo que ela está te oferecendo em termos de autoconhecimento, para que você possa ter uma auto-performance, uma autorresponsabilidade e autogestão. Chega de colocar o teu futuro e o teu presente na mão dos outros. Chega de você culpar o cosmos, o universo, o coronavírus pelo que está acontecendo. É como ele impacta você, o que você recebe disso. As porradas que você vai tomar vão continuar vindo, os boletos também. Como você recebe, como você se ergue, o que você faz para pagar é o que faz a diferença. Eu quero muito deixar uma mensagem, antes da consideração final, como é que você quer ser lembrada, como é que você quer ser lembrado nessa crise? Como é que você quer que as pessoas percebam você e, acima de tudo, como é que você quer dormir no seu travesseiro sabendo que você poderia ter feito mais e não fez? Então é hora de fazer mais e falar menos
Parabéns às 40 mil pessoas e às 500 mil que se inscreveram no curso. E eu acho que é isso, a gente está construindo em rede, então acho que é bem importante a gente compartilhar aquilo que nos beneficiou. Então, se a gente já trabalhou uma habilidade tão importante para esse momento, que foi a inteligência emocional, né, nesse escaneamento, nessa adaptação que a gente está vivendo agora, né, imagine a riqueza que nós temos de crescimento e da nossa neuroplasticidade, quando você olha para você e vê o tamanho do potencial que você tem, de você aumentar o teu repertório. Imagine se você pudesse aumentar o teu repertório, o quanto você pode cocriar e sair muito mais forte disso. Então, a minha mensagem é, sim, você é muito maior do que o seu sabotador, você é muito maior que o seu crítico, você pode compartilhar isso com as pessoas e crescer, e às vezes, eu sempre falo isso muito com as pessoas, quando você menos espera, você é exemplo para alguém, talvez sem você ser líder, você sempre é exemplo para alguém. Então, mostre exemplo, comece com você, mas compartilhe, porque em rede a gente cresce. Então, imagine você poder aumentar o teu repertório e crescer em rede. Você veja o poder que nós temos de transformar aí o nosso trabalho, a nossa vida e as nossas próprias famílias. É isso ainda. Aline, não é à toa que chama economia colaborativa. Perfeito. Excelente, Aline, mais uma vez, excelente, Marco, excelente, Paty. Antes de eu chegar para a novidade, né, que a gente combinou desde o início, até nos e-mails que a gente está enviando, que a gente preparou uma novidade muito especial para vocês, a pedido de vocês, eu queria trazer uma frase do Simon Sinek, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Né? 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Eu sou encantado por essa frase, porque é o que mostra a realidade, né? Inteligência emocional, empatia, colaboração, tudo que a gente prega, né? O que realmente diferencia o profissional do novo agora é entender sobre relações humanas, é entender sobre vender, negociar, influenciar, se comunicar, resolver problemas, saber se relacionar, liderar, lidar com a pressão e o estresse, enfrentar desafios. É tudo desafio intrapessoal ou interpessoal. É tudo sobre pessoas. Até a gente lê estatísticas, né, que os robôs, a inteligência artificial vão substituir os nossos trabalhos. Não, depende. Né? Robôs humanoides só vão substituir os humanos robotizados. Mais importante do que nunca, a gente tem que ser humano. Né? A gente tem que voltar para a nossa essência, para as relações humanas. É isso que nos diferencia, são esses pontos, essas habilidades que nos diferenciam. Foi o que eu falei lá atrás, advogados, quando eu me formei, tinham de milhares. Mas o que diferenciava esses profissionais eram o que eles faziam com esse conhecimento. E eram essas soft skills, esse o tronco que potencializava os galhos, a habilidade técnica. Eu tenho muitos amigos engenheiros, trazendo um exemplo. Eles saem da faculdade e eles não conseguem vender os projetos. Eles não sabem o que fazer, eles praticamente ficam de braços cruzados. Eles não sabem negociar. Quando eles vendem um projeto, vendem super mal, podiam ter vendido pelo dobro. Não sabem negociar, daí contratam pedreiros, os mestres de obras não sabem se comunicar com eles, não sabem liderar, não sabem definir metas, não sabem resolver problemas, né? Eles não sabem lidar com a pressão e estresse do dia a dia, eles só sabem a parte técnica. Volto a dizer, Endel, é importante a parte técnica ou soft skills é mais importante do que a parte técnica? Não, os dois são importantes. Isso que eu quero dizer, os dois são essenciais, os dois são importantes. Mas como a gente passou a nossa vida inteira, décadas e anos, só focando em tanta hard skill, é o momento da gente olhar as soft skills. É a gente olhar para o ser humano, para as habilidades que realmente nos diferenciam. Nesse mundo que está mudando, tecnologia, inteligência artificial, é o ser humano que vai sempre nos destacar. É isso que não fica ultrapassado. É o ser humano que destaca o profissional. Exato. São essas habilidades que eu trouxe aqui, né? Soft skills e as habilidades técnicas. São as soft skills e as habilidades técnicas. Deixa eu ver aqui que o pessoal aqui da tecnologia e informação estão dizendo que está tendo algum probleminha. Vocês estão ouvindo bem? Vocês estão vendo bem? Super bem, super bem. Tá, maravilha. Bom, com relação às soft skills, habilidades técnicas, né, a gente tá falando da importância. Eu queria ouvir de vocês o quanto as soft skills fazem a diferença na vida de vocês, ou como vocês enxergam essa dualidade hard skills, soft skills, ou essa hipervalorização das soft skills. Como é que vocês enxergam isso? E se até mesmo vocês vivem as soft skills no dia a dia de vocês, na carreira de vocês?
A minha opinião pessoal e intransferível é que as competências comportamentais, né, soft skills, elas têm uma importância inquestionável. Eu realmente, se a gente falar do jeito prático, né, então trabalhar em equipe, amadurecimento emocional, gestão de crise, gestão de ansiedade, manutenção de relações interpessoais, empatia, escuta, fala aberta, é tudo soft skills, gente. Então, eu jamais desvalorizaria o peso do que é hard na nossa vida, é muito importante, cada um tem o seu espaço, a gente escolhe aplicar essas habilidades técnicas no dia a dia, mas o como a gente trabalha, o como a gente vive, o como a gente entrega, tem a ver com o que a gente traz de bagagem de soft skills, o impacto que eu gero no outro tem muito a ver, né, com os meus soft skills. Então, acho que a gente precisa, sim, ter muita atenção com o conjunto de todos os soft skills, e acho que no momento atual, e para onde a gente vai logo na sequência, nosso futuro próximo, eles vão ser fundamentais para que a gente consiga construir todo novo que a gente vai ficar adiante. Eu gosto muito, assim, de ler a respeito de pessoas, né, e embora eu não seja um profissional de recursos humanos, longe disso, eu não tenho essa capacidade analítica, mas eu fui talhado ao longo da vida a entender mais sobre pessoas, até por conta de um pouco de, vamos dizer, de exposição em redes sociais recentemente. Eu gosto muito da alma humana e de ler pessoas. Eu não gosto da divisão de soft skill e hard skill, embora muita gente me rotule ou me coloque, ele é muito bom de soft, blá, blá, blá. Eu não consigo acreditar num profissional competente, inteligente, bem-sucedido, que não tenha isso muito misturado. Claro que existem, como é que eu posso dizer, matérias, ou a academia divide isso, o próprio mercado de trabalho, ele coloca isso em duas caixas separadas. Mas eu não consigo entender uma pessoa que é ótima profissional, que é adaptável, colaborativa, criativa, que não seja generosa. Para mim, já cai no conceito. Eu não consigo dizer para uma pessoa, nossa, ele é maravilhoso, ele sabe tudo de Excel, nossa, você precisa ver ele mexendo com números e tal, é super produtivo, mas ele trata mal a mulher, ele trata mal os filhos. Eu não consigo gostar de alguém ou respeitar o respeito, mas eu não consigo ter admiração por um profissional que faz acontecer, que é inovador, e que quando ele pode, ele passa no acostamento, quase atropelando as pessoas. Então, eu acho que tudo que vem em termos de excelência, todo profissional excelente, não digo excelente acertar sempre, mas aquele que busca o compromisso com o acerto, ele precisa ter os dois. Lembrando que o bom profissional é aquele que tem um híbrido dessas duas competências, se a gente pode chamar assim. É um profissional que tenta acertar em tudo e que tenta ser uma pessoa melhor. De novo, daqui a 10 anos, as máquinas vão fazer o serviço de muitas pessoas, como aconteceu com os ascensoristas um tempo atrás. Será que a gente precisa deixar uma mulher ou um homem sentados 12, 14 horas numa caixa fechada que sobe e desce apertando um botão? Será que isso é legal para o ser humano? Ou a gente pode usar essas pessoas para uma adaptação ou numa profissão melhor? Existem questões que não são substituíveis. Eu estava conversando com o Kaká, que está nessa live, inclusive, que corta o meu cabelo. Eu falei, Kaká, você vai ter emprego pro resto da vida, porque cortar o cabelo pela internet ainda não dá. Mas existem muitas coisas que conseguem ser feitas. Existem muitas coisas que já estão mudando sem a gente perceber. Eu acho injusto para um gestor fazer um colaborador sair de Osasco ou outras cidades do interior do nosso Brasil para as capitais, tendo que pegar 1, 2, 3 horas de trânsito, se ele pode produzir de casa. Então, a inteligência vem disso também, de você aproveitar melhor cada ser humano. E eu acho que essa é uma visão humanística, no momento em que as máquinas já estão fazendo o trabalho delas e muito bem, e não é uma questão de vou perder meu emprego para a máquina. Colaboração, e sobretudo tecnologia, não é mais uma palavra chamada ou, e sim uma palavra chamada e. Somos nós e a transformação digital. Maravilha. Algum ponto, Aline? Acho que é só amarrar, né? Dizendo uma coisa que eu já comentei, né? Na minha carreira, muitas vezes eu foquei muito ser a melhor técnica. E muitas vezes o que mais faltou foi olhar para o ser humano. Então, acho que olhar para essas habilidades que são tão importantes como inteligência emocional, até
5, 6 anos atrás, eu falava para mim mesma que eu acreditava nessa história que eu não era criativa. E eu descobri que eu sou extremamente criativa. Por quê? Porque eu aumentei meu repertório. Exato. E aí você muda as suas crenças. Então, quando você bebe dessa fonte de habilidades, como saber negociar, sabe? Que era uma outra crença que eu tinha. Não, eu sou psicóloga, eu não sou vendedora. E hoje eu estou com operação de negócios, né? Então, assim, a gente conta histórias para a gente limita o nosso potencial de crescimento. Então, aumente o seu repertório, amplie o seu potencial aí em relação às suas habilidades. É muito importante a gente desenvolver a comunicação, porque senão você fecha barreiras. É muito importante você saber vender uma ideia, saber se vender, saber conversar com o outro. É muito importante você saber entender como funciona a tua mente, de entender como você toma decisões, porque senão você se boicota o tempo todo e boicota também a criatividade para um negócio se reinventar. Então, que foi até um exemplo, acho que foi do próprio Kaká que o Mark trouxe em relação a se reinventar em algo para o futuro. Então, assim, tudo está na tua mão. Você tem esse poder de se reinventar. Então, imagine se você pudesse ampliar teu repertório, que incrível que seria. Então, de novo, esse convite, amplie teu repertório e você muda teu mundo. Só para completar, eu acho que é importante dizer o seguinte, quando a gente fala em criatividade, adaptabilidade, produtividade, nada mais da maneira como você resolve os seus problemas. Você não pode se apaixonar só por empresas e marcas, você tem que se apaixonar pelos problemas que essas empresas resolvem. Quando você cria uma empresa e morre abraçado com o teu projeto, por ego, ou por tristeza, ou por apego, você está perdendo tempo da tua vida. O mundo já é outro, o mundo já se adaptou e já mudou. Então, a minha sugestão fala o que eu aprendi no curso da Conquer, de produtividade como aluno. Produtividade boa é aquela que funciona para você. Não meça os outros pela tua régua. Como a Aline falou aqui, a gente tem que olhar para cada um como ele merece ser olhado e como ele quer ser olhado. Trate o outro como ele gostaria de ser tratado. As pessoas são diferentes. A nossa adaptação não é só com nós mesmos, é com o outro também. Sensacional, Mark, sensacional, Aline, sensacional, Paty. Obrigado. Bom, pessoal, agora eu vou para a novidade, né? A gente tinha prometido essa novidade. Essa novidade ela é muito especial. A gente trabalhou nela com muito carinho. A gente recebeu muitos feedbacks ao longo dessas semanas de vidas sendo transformadas, famílias sendo transformadas, carreiras sendo transformadas. Foi por isso que a gente nasceu, né? Porque a gente acredita demais no poder que esse tronco tem em potencializar, né, todo profissional, toda pessoa para que ela seja melhor, atinja mais resultados, atinja seus objetivos, seus sonhos. E a gente recebeu muito pedidos ao longo dessas semanas de pessoas que queriam continuar o desenvolvimento com a gente, que queriam mais da Conquer. Elas veem todos os cursos, veem o investimento, né, o investimento médio na Conquer, R$7.000 num curso, R$2.000 o mínimo, e essas pessoas querendo fazer os cursos, elas estão tendo a transformação só por um pontinho de soft skills, né, que é inteligência emocional, e elas queriam ter acesso completo, queriam tudo aquilo que realmente transforma a carreira. E a gente conversou muito aqui dentro, o que a gente faria, o que a gente não faria, e a gente quebrou demais a cabeça, saibam disso, e a gente preparou algo muito especial para vocês, e eu espero muito, muito que vocês gostem dessa novidade. É inédito, a gente nunca fez isso antes. Para quem conhece, acompanha a gente é o primeiro curso online que a gente subiu, a gente nunca tinha feito algo como a gente fez do curso gratuito, e agora a gente preparou algo também muito especial para ajudar vocês, não só no momento agora, mas ao longo dos próximos 12 meses. E é algo muito especial, e eu não vou apresentar, eu vou apresentar através de um vídeo que a gente preparou também especial. Espero que vocês gostem, é pedido de vocês, é exclusivo para vocês, a gente não lançou ainda para toda a base de ex-alunos e alunos da Conquer, a gente vai fazer isso, mas agora é para vocês, foi pensando em vocês que a gente fez esse programa Conquer de desenvolvimento profissional que eu vou apresentar no vídeo. Esse é um vídeo para você pensar e também para te apresentar algo novo. Eu sou Sidney Júnior, um dos cofundadores da Conquer, e antes de tudo eu queria contar para você por que a Conquer nasceu. A Conquer nasceu da nossa insatisfação com faculdades e pós-graduações, mas insatisfação com o quê? Com o fato de muitas vezes você estar sentado em uma sala de aula aprendendo algo e se perguntar, mas quando é que eu vou usar isso? Isso já aconteceu com você? Acredito que sim.
O que acontece é que quando você vai para o mercado de trabalho, percebe que muito do que aprendeu simplesmente não se aplica à realidade. Isso é frustrante, isso desmotiva. Afinal de contas, você está lá investindo o seu tempo e o seu dinheiro para não utilizar na prática boa parte do que está sendo ensinado. Para nós isso nunca fez sentido e acredito que para você também não. Ao mesmo tempo, e agora eu quero que você pense comigo, será que existem conteúdos essenciais para a sua carreira que nunca lhe foram ensinados? Por exemplo, se você soubesse como ser mais organizado e mais produtivo, isso não ajudaria você na sua profissão? Se você soubesse como se comunicar melhor, de forma assertiva com colegas de trabalho, isso não tornaria você um profissional mais influente? Ou então, se você soubesse como negociar melhor, seja um contrato, um projeto ou, por que não, um aumento salarial, isso não contribuiria para a sua carreira? E mais, se você fosse mais criativo, capaz de resolver problemas com maior agilidade, isso não faria você melhor? Por fim, se você soubesse como aprender mais rápido, isso não seria uma vantagem para a sua carreira? Para nós, a resposta para todas essas perguntas é uma só: sim. E o mercado tem percebido isso também. Não à toa, gigantes têm deixado de lado a exigência do diploma profissional na hora de contratar. Estariam eles, então, querendo profissionais menos qualificados? Com certeza não. O que eles estão descobrindo é que o diploma não revela sua capacidade de entrega, de resolver problemas inesperados, de apresentar soluções novas, de ser resiliente, de se comunicar e de aprender. E essas são características que mudam o jogo no mercado de trabalho. E notem, elas independem da sua profissão. Elas fazem a diferença em todas as profissões. Então eu estou dizendo que faculdades e pós não servem para nada. Não é isso que eu estou dizendo. Mas dessas habilidades que eu citei, nenhuma instituição ensina. Não caiu. Essas habilidades são um milagre, então também não. Não existe milagre para você crescer profissionalmente e realizar seus objetivos. O que existe é compromisso. Compromisso em se desenvolver. E foi por isso que a Conquer nasceu, para ensinar a você habilidades que as instituições tradicionais não ensinam, mas que são fundamentais para o seu crescimento profissional. Por essa razão, eu quero agora te apresentar algo novo, algo que criamos especialmente para que você possa desenvolver as habilidades que têm o poder de transformar a sua carreira. E tudo isso por um preço jamais visto. Eu quero te apresentar o programa Conquer de Desenvolvimento Profissional. Nele, você terá acesso a conteúdos que tornarão você um profissional mais qualificado, independentemente da sua área de atuação. Tudo isso em aulas dadas por profissionais que são referência no mercado, que vivem o que ensinam, com metodologia Conquer, que além de já ter sido validada pelas principais empresas do país, faz com que você não precise tomar o cafezinho para assistir uma aula. Do nosso lado, temos o compromisso em te proporcionar a melhor experiência e os melhores conteúdos para que você aprenda as habilidades mais valorizadas pelo mercado de trabalho e também para que você se torne um profissional muito mais preparado para atingir seus objetivos. E do seu lado, você quer assumir o compromisso com o seu desenvolvimento profissional? Se a resposta for sim, se você quer assumir esse compromisso, então com esse programa você estará fazendo um investimento de vida. Um investimento que tem o poder de transformar a sua carreira. Estamos fazendo a nossa parte para ajudar você a se tornar um profissional melhor e mais preparado para o mercado de trabalho. E você, está disposto a fazer a sua? Então conta com a gente, conta com a Conquer. Eu acho que finalizamos o vídeo. Bom, pessoal, deixa eu passar o slide. A gente está muito feliz mesmo. A gente espera estar atendendo esses pedidos de continuar fazendo um curso na Conquer, continuar o seu desenvolvimento. A gente preparou algo muito especial, que são as habilidades mais pedidas pelo mercado. Como vocês sabem, a gente trabalha com a Nike, com o Google, com o Grupo Boticário, Ambev, Nestlé, iFood, com as principais empresas e startups do Brasil e na América Latina. A gente sabe os desafios do mercado de trabalho e a gente sabe quais habilidades mais fazem a diferença. E a gente criou um programa Conquer de desenvolvimento profissional de 12 meses. É um programa que você pode fazer esses 5 cursos ao longo desses 12 meses. A gente criou algo exclusivo e específico para vocês, porque a gente tem, além desses 5 cursos, que só fazem parte, né, da pré-venda, esse 5º curso,
tem o Produtividade e Gestão do Tempo, que a Aline já vai explicar cada um pouquinho melhor, Criatividade e Resolução de Problemas, o Negocie Melhor e Venda Mais, Comunicação Assertiva, e aqui entra o 5º curso, que não vai estar à disposição de todos, que é o PNL, o Programação Neurolinguística, porque ele potencializa muito o curso de Inteligência Emocional, por isso a gente colocou também no pacote, no programa, para quem faz parte dos alunos de Inteligência Emocional e para quem fazer a compra na pré-venda. E como bônus, a gente está dando curso de Inteligência Emocional. Muitas pessoas queriam assistir de volta, assistir com a família, porque gostaram muito do curso, a gente colocou como bônus. E além disso, esse mais um ponto super legal, além de todo o conteúdo e transformação, ao longo desses 12 meses vão ter 12 masterclasses ao vivo, uma por mês, ao longo dos 12 meses, com profissionais de mercado que a gente convida. A primeira, inclusive, é com os fundadores da Conquer também, o Joseph Rubin, Aprendendo a Aprender. É uma aula incrível, única, sobre aquele tema que a gente falou de adaptabilidade, para se desenvolver de forma rápida. O Mark Tawil já topou o convite, também vai participar de uma dessas masterclasses. Eu tenho um amigo, o diretor de vendas da Red Bull Brasil, também vai participar, falando sobre propósito, identidade, um conteúdo riquíssimo, enfim, profissionais de mercado para compartilhar seus conhecimentos. Mas, pessoal, é algo muito especial que a gente preparou, a gente nunca fez isso antes. Para vocês terem uma ideia, no investimento, são só 12 parcelas de R$ 99, para algo que vai mudar você de vida. É algo que, sim, dá para comparar com uma pós-graduação. O nível de conhecimento é riquíssimo, fora o nível de transformação, aí eu diria que pode ser algo muito maior. O nível de transformação de carreira, transformação de vida, que essas habilidades vão te dar, todas as ferramentas, outra caixa de ferramentas, o quanto elas vão aumentar, não vai ser só um diploma bonito, que também é um diploma bonito, uma formação em soft skills, todos os cursos da Conquer, mas é muito mais do que isso. De verdade, é resultado. Resultado para você como pessoa, é resultado para a tua carreira. São conteúdos que mudaram as nossas vidas, mudam carreiras, mudam empresas que a gente atende e a gente tem convicção que vão fazer toda a diferença na tua vida. Aline, você quer falar, compartilhar um pouco dos cursos? Eu quero compartilhar um pouco que é um dos pedidos que a gente conversa com RHs de todo o Brasil, colegas também que eu tenho, América Latina, e sempre perguntam, Li, quais são as principais habilidades que o profissional precisa ter, a pessoa realmente para ampliar seu repertório, e realmente, como o Wendel falou, a gente nunca fez isso, chamaram a gente de doido muitas vezes, né, então assim, como assim, né, mas muita gente pedindo essa continuidade. Eu acho que aprendizado contínuo, né, que eu acho que vocês já devem ter ouvido no mercado falar do lifelong learning, que é você desenvolver e ampliar o teu repertório. Eu acho que isso é muito bacana. E ainda com um compilado, como vocês viram na Inteligência Emocional, do que tem de melhor no mercado. A gente tem muito orgulho de dizer do time que nós temos dentro de casa, que é a nossa NASA, que vai buscando o que tem de conteúdo e experiência de maior impacto. Então, o grande feedback que a gente recebe dos nossos alunos, que o nosso feedback é acima de 97%, tanto dos nossos alunos nas nossas unidades, quanto de mais de 200 empresas que nós já aceleramos, como o Wendel já falou, são exatamente essas habilidades. Um dos cursos que a gente mais entrega é o de produtividade. Então, você entender que antigamente produtividade, né, no meu tempo, né, era você fazer mais, né, cada vez que você entrega, mais com menos, mais. Quanto você está conseguindo ter equilíbrio? Quanto você gerencia o teu tempo para fazer a coisa certa? É ler um livro, é meditar, é entregar, ter um tempo ali com o teu filho, é você também respirar. Então, o quanto você consegue se planejar ao longo da sua semana, né? Acho que muitos dos nossos convidados falaram sobre essa capacidade que nós temos de gerir melhor o nosso tempo com mais qualidade. Então, uma das habilidades que isso mais me fez a diferença na minha carreira é justamente como eu estou usando o meu tempo. Outra questão é a criatividade, como eu falei para vocês, né? Muito tempo eu achava que eu não era criativa. Então, a nossa criatividade, né? Como que você consegue pensar fora da caixa? Quanto você consegue ampliar ferramentas para você resolver problemas? Então, esse curso, ele vai realmente ampliar essa questão de você ter mais ideação, ou seja, o erro como aprendizado, o teste, o quanto efetivamente isso é um dos programas que a gente mais entrega, por exemplo, no Conquer Labs, que é nosso spin-off, que trabalha muito, nós falamos tanto de transformação, o quanto você está gerando de ideias e trazendo o teu time para co-criar com você soluções. E aí a gente tem o top 3 aí, que são os cursos mais vendidos, que são o curso de negociação. Então, nós negociamos ideias,
projetos, pontos de vista diferentes. Então, esse é um dos cursos mais vendidos, porque nós não falamos sobre técnicas de venda, nós falamos da parte comportamental sobre negociação. A maior parte das nossas decisões, não sei se vocês sabem, são muito inconscientes. E tem várias pesquisas que falam que nós escolhemos mais de 70 mil coisas ao longo do dia, né? Então, veja na hora de você se alimentar, então, o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai assistir. Então, você tem um repertório de coisas e como você escolhe, como você direciona a sua energia para vender muito mais a sua ideia. Então, isso é um programa que nós temos muita gente buscando, justamente para se reinventar, falar sobre as suas ideias e seus projetos. Que eu gosto de falar, né, Aline, que esse curso é incrível para você se tornar mais influente e chegar mais vezes ao sim. Isso serve no trabalho, isso serve em casa, com os amigos, aonde você estiver. Exato, exato. Isso me ajuda muito, sabe? Porque é um dos cursos que eu sempre estou me retroalimentando, porque eu sempre fico com essa crença, né? Eu sou psicóloga, não sei vender, não sei o quê, então a gente vai inventando, né? Acreditando nessas verdades, e muitas vezes você pode colocar a tua ideia, a tua verdade com ferramentas muito mais assertivas, para que você não esqueça também de vender a si mesmo, o quanto você também consegue valorizar o seu potencial. Outro curso muito importante é a questão de comunicação assertiva. Então, como é que você constrói a sua narrativa? Como você está sendo assertivo? Ou você está falando e não saindo do lugar? Né? Então, o bom comunicador, acho que o Marco pode falar melhor com propriedade do que eu, não só aquela pessoa que fala e não fala nada, né? Então, é o quanto você efetivamente gera valor para as pessoas. Então, esse é um dos treinamentos que a gente mais recebe dos nossos clientes. E um dos cursos também, que é o nosso queridinho, é o PNL. É um dos cursos que nós aí temos muito orgulho de falar. Então, é um curso que você já começou a se perguntar como é o seu processo de decisão, né? Por que você faz as coisas do jeito que você faz? Por que você cria hábitos desse jeito? Por que você não consegue mudar? A gente, inclusive, deu um gostinho para vocês que tem recheado de ferramentas, que nós chamamos de metaprogramas, onde você aprende a reprogramar sua mente para hábitos que não estão sendo legais e estão realmente te travando na sua jornada, mas hábitos que você pode potencializar ainda mais na sua jornada. Nós falamos no curso de inteligência emocional que para você mudar hábito, você não precisa só de repetição, você precisa ter uma intenção positiva, um significado dentro de você. Mas, às vezes, por que a gente não consegue e acaba caindo no mesmo lugar? Né? Se a gente sabe que a gente precisa vender mais nossa ideia, eu quero tanto falar em público, chega na hora H sempre me dá branco. Eu quero tanto vender uma ideia e eu não acredito em mim. Então, como é que é essa programação na sua mente? Esse é um dos cursos mais queridinhos e ele vai estar aí nessa pré-venda, somente para quem realmente puder aí já começar a acelerar o seu processo de autoconhecimento e ampliar seu repertório. Então, esse é um dos cursos que as pessoas estão mais pedindo para a gente e que a gente está colocando aí nesse repertório desse programa aí de desenvolvimento. Esse é um ponto importante. O PNL só vai ter exclusivo para pré-venda, que a pré-venda vai ter hoje às 23h59, e é só para o pessoal que assistiu Inteligência Emocional, para os alunos nossos de Inteligência Emocional. E, pessoal, aqui de todo o coração, eu queria compartilhar com vocês. Essas habilidades mudaram a minha vida. Contando rapidamente a minha história, abrindo um parênteses, não foi combinado, eu era advogado de formação, resolvi empreender um aplicativo para restaurantes. Da noite para o dia, abri mão da minha carreira, estava num período que eu estava praticamente casando, num período que eu precisava de dinheiro, e eu resolvi empreender. 5h30 da manhã acordava todo dia, 6h30 da manhã estava no porta a porta de restaurantes por quilo à vontade, menu executivo. Foi um período extremamente desafiador, né? Esse começo da jornada empreendedora, isso em 2014. Teve mês que não conseguia tirar salário, teve mês que, por sorte, conseguia R$400, fazia permuta para almoçar em todos os restaurantes. Foi um período muito desafiador. E eu e meu sócio, que também é fundador da Conquer, a gente começou a estudar sobre soft skills. A gente começou a procurar essas habilidades que a gente ouvia falar, isso na Europa, nos Estados Unidos. A gente comprava os cursos em dólares, em euros, não tínhamos dinheiro, mas pais ajudavam, familiares ajudavam, a gente rachava em amigos os cursos, e aquilo começou a alavancar os nossos resultados, aquilo começou a mudar a nossa vida. Foi impressionante. Em meses, a gente estava com o nosso aplicativo para outras cidades do Brasil. E em menos de um ano, a gente foi convidado para assumir a expansão nacional de uma fintech, ou seja, de uma empresa, uma startup na área financeira, para assumir a expansão deles a nível nacional. Tudo isso graças a soft skills. E a gente ficou tão impressionado como aquilo gerava resultado na gente, nos nossos negócios, que a gente começou a olhar, cara, como é que ninguém ensinou isso para a gente na faculdade?
Como é que ninguém ensinou isso na nossa vida inteira? A gente começou a achar um absurdo, e a gente estava bem, estava crescendo na carreira, com oportunidade incrível, numa empresa super conhecida no Brasil, sendo responsáveis pela expansão nacional. E o propósito chamou a gente, foi algo muito forte. Chamaram a gente de louco, né? Poxa, vocês empreenderam, saíram de empresas boas, eu trabalhava numa empresa de auditoria para empreender, ralei pra caramba, no porta a porta, 6h30 da manhã até de noite, quando conseguiu finalmente uma oportunidade incrível, abriu uma escola. Mas aquilo tinha mudado a nossa vida. A gente queria que todo mundo tivesse acesso a esse conteúdo. Assim como os soft skills transformaram a nossa vida, a gente queria que aquilo transformasse a vida das pessoas. E assim a gente começou. É uma história longa, não vou entrar nos detalhes, mas aquilo impactou tanto a gente que a gente inaugurou a Conquer. Isso em 2016. 3 anos depois, a gente fica muito feliz. A gente é uma referência em educação no Brasil, na América Latina. As principais empresas startups do Brasil, já contrataram a gente e são nossos parceiros, porque elas sabem não só da importância do conteúdo que a gente entrega, mas do como a gente entrega esse conteúdo, da nossa metodologia, do nosso conteúdo, dos nossos professores. E de verdade, de coração, pessoal, é uma oportunidade incrível. A gente nunca fez isso antes. Por 12 vezes de R$ 99,00, você ter esse programa Conquer de Desenvolvimento Profissional é coisa de louco, é super especial, é inédito. A gente está abrindo a pré-venda agora, né, tem todos os pontos, os diferenciais da pré-venda e eu sugiro, não perde a oportunidade. Se não gostar, até 7 dias a gente devolve 100%, sem descontar imposto, sem descontar taxa, nem nada. A gente devolve 100% se você não gostar. É incrível. Putz, eu tô sem dinheiro, nem R$ 99,00 por mês eu consigo. Pede ajuda para o pai, para a mãe, para parente, para irmão. Compra, divide em 5 amigos. Divide o login, faz com 5 amigos. Mas não deixa de ter acesso a esse conteúdo, vai transformar a tua vida, sim. Assim como inteligência emocional, a gente já recebeu feedback de pessoas que tiveram a vida transformada, eu garanto, esse curso vai transformar a tua carreira, vai transformar os teus resultados, não vai só transformar você como pessoa, que isso é importantíssimo, como pai, como amigo, como mãe, como amiga, como filha, mas também vai transformar você como líder, você como empresário, vai fazer sim você atingir muitos mais resultados. Você vai sentir na pele. E eu vou ficar muito feliz se vocês entrarem, mergulharem nessa de corpo e alma, que eu não tenho dúvida que ao longo desses 12 meses, claro, você pode fazer em 3 meses todos os cursos, mas você vai ter 12 meses para transformar a tua carreira, transformar os teus resultados, e sim, pode comparar como uma pós-graduação. Temos muitos alunos que fazem um curso na Conquer, fala, esse curso já valeu mais que o meu MBA, já valeu mais que minha pós-graduação, já valeu mais que minha faculdade, a gente sabe dessa realidade, e por esse preço, sinceramente, incompatível com a qualidade e o conteúdo que a gente está entregando. É algo muito especial. E lembrando, é algo inédito, a gente nunca fez isso antes, a gente preparou para vocês, foram muitos pedidos, a gente quis e batalhou para fazer algo muito acessível, e vai até hoje, às 23h59, e a gente vai abrir para o pessoal ao longo da semana e a gente fecha na sexta-feira. Mas aproveitem, o Programação Neurolinguística, esse bônus aqui, esse especial que a gente criou é para vocês. A gente sabe que PNL, como a Aline falou, hoje está sendo mais buscado na Conquer, está sendo mais vendido, e ele tem muito a ver, está muito acoplado com inteligência emocional, por isso a gente está liberando ele para vocês também. Se já se apaixonaram pela inteligência emocional, posso dizer que esses cursos, os demais dos professores, eles são imbatíveis. Então, acho que é muito Aline, legal. Eu recebi uma mensagem importante, pessoal. A gente está tendo muito acesso ao site, está instável. Vai até as 23h59, a gente tem time de suporte, ninguém vai ficar de fora. O link está aqui no YouTube, na live, para vocês acessarem. É só clicar no link, vai abrir nosso site, nossa página. Pelo que eu estou recebendo aqui, está lento, está caindo, está instável, mas vocês clicando aqui nesse link, abrem um link aí para vocês, a gente pode até fazer o passo a passo, tem o botão de inscrição, ali você preenche teu nome, e-mail, telefone e finaliza esse programa. Lembrando que você tem 7 dias de garantia, e lembrando